Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 1941. Após entrar na montanha espiral do dragão, o Imperador Dragão conduziu Yuan até a entrada de uma caverna colossal, envolta em uma tênue e antiga pressão. À medida que se aproximavam, os 9 símbolos do dragão dentro de Yuan agitaram-se inquietos, tremendo de excitação. O que quer que estivesse ressoando ali estava dentro da caverna. Esta é a primeira vez que um forasteiro visita este lugar, disse o Imperador Dragão Sagrado quando chegaram à entrada. É uma honra, sorriu Yuan. No entanto, se você não conseguir comprovar sua identidade, não poderá sair deste lugar com vida. Vamos. O Imperador Dragão entrou na caverna e Yuan o seguiu calmamente. Shi Meili silenciosamente seguiu Yuan, mantendo-se próxima a ele. Devido à sua falta de cultivo, a simples presença de tantos seres poderosos já era um desafio para ela. Após atravessarem um túnel sombrio, emergiram numa vasta caverna pouco iluminada. No centro, erguia-se um monólito imponente, antigo e majestoso, cuja presença dominava a câmara em silêncio solene. Aquele monólito deve ser a causa da inquietação do símbolo dos 9 dragões. Yuan estreitou o olhar para o monólito antigo. O Imperador Dragão parou a cerca de 12 metros do monólito e então se virou para encarar Yuan. Apenas aqueles que detêm o status mais elevado dentro do clã do Dragão Sagrado têm permissão para entrar neste local, disse ele calmamente. Portanto, fique tranquilo, todos os presentes são tão qualificados quanto eu para testemunhar sua prova. Yuan se virou para olhar os outros que o seguiram até o monólito e assentiu com a cabeça. Não me importo. Então, quando você estiver pronto. O Imperador Dragão e os demais mergulharam em um silêncio pesado, com os olhares fixos em Yuan, enquanto aguardavam pacientemente a comprovação de sua alegação como enviado da deusa dragão Yeou. Já que chegamos a este ponto, vamos tentar invocá-la. Yuan recuperou a vingança do deus dragão mais uma vez, sem ter conhecimento das verdadeiras intenções do clã do dragão sagrado. Somente eles sabiam da capacidade do monólito ancestral de sentir a presença da deusa dragão Yeou. E com a chegada de Yuan coincidindo perfeitamente com seu recente despertar, eles tinham uma forte suspeita de que ele era o responsável. Só precisavam confirmar suas suspeitas com os próprios olhos. No entanto, quando Yuan recuperou a vingança do deus dragão, o monólito antigo permaneceu em silêncio. Isso fez com que o Imperador Dragão e os outros levantassem as sobrancelhas. Ele não é a causa do despertar do monólito antigo? Se não foi ele, então quem foi o responsável? O Imperador Dragão soltou um suspiro silencioso, sua voz carregada de decepção ao falar. Ele não é o escolhido. Matem-no. O quê? Os olhos de Yuan se arregalaram em choque com o decreto repentino. Ele nem sequer tivera a chance de invocar a deusa dragão Yeou. Eu cuido dele, disse uma garota com a aparência de uma jovem refinada. No instante seguinte, sua aura se intensificou poderosa e afiada, revelando seu nível de cultivo no reino imortal prateado. Você ousa explorar o nome da deusa dragão Yeou? Seu humano miserável, você pagará por sua insolência. Com um movimento rápido, ela atacou Yuan, seu corpo parcialmente transformado. Seu braço direito se metamorfoseou em um membro enorme, coberto de escamas brancas, que brilhava com poder dracônico enquanto rasgava o ar em sua direção. Yuan não ousou subestimá-la e imediatamente ativou a transformação do dragão. No instante em que Yuan se transformou, o monólito antigo atrás do Imperador Dragão começou a tremer. Contudo, ninguém ali percebeu, pois estavam completamente absortos com a transformação de Yuan. Fique atrás de mim, gritou Yuan, avançando para proteger Shi Meili enquanto seu olhar se fixava na jovem que vinha em sua direção. Um instante depois, o choque entre eles irrompeu. A força descomunal da colisão enviou ondas de choque pela caverna, fazendo com que as próprias paredes tremessem sob a pressão. Embora Yuan tenha conseguido bloquear o ataque, o impacto lançou pelo ar, e ele foi arremessado diretamente em direção ao monólito antigo, chocando-se contra sua superfície um instante depois com um estrondo retumbante. Yuan! Shi Meili exclamou. Estou bem. Yus murmurou enquanto se levantava. Embora não tivesse sofrido nenhum ferimento, a situação estava longe do ideal. Por mais talentoso que fosse, não havia como derrotar tantos especialistas de uma só vez. Mesmo que conseguisse escapar com vida, ainda havia Shi Meili, que era sua maior preocupação. Contudo, assim que Yuan se preparou para o próximo ataque da jovem, ele parou. Algo estava errado. Ela, junto com os outros dragões, permanecia imóvel, com os olhos fixos nele, arregalados em descrença, como se estivessem testemunhando o impossível. Foi então que Yuan percebeu uma vibração sutil atrás dele, o monólito antigo estava tremendo sob seu toque. Por que o monólito ancestral está reagindo agora? Será que a deusa dragão Yeou está por perto? O Imperador Dragão imediatamente estendeu seu sentido divino o máximo possível, abrangendo toda a montanha espiral do dragão e muito mais. No entanto, ele não conseguiu sentir a deusa dragão Yeou, enquanto o Imperador Dragão e os outros examinavam ansiosamente a área em busca de qualquer sinal da deusa dragão Yeou. Um movimento repentino chamou a atenção deles de volta para Yuan. A vingança do deus dragão escapou de suas mãos, elevando-se no ar para pairar diante dele, brilhando com uma luz sinistra. Yeou! Yuan murmurou confuso. A lança inclinou-se lentamente, sua ponta virando não em direção à multidão, mas em direção a Yuan, ou mais precisamente, ao monólito antigo atrás dele. Voxax! Num piscar de olhos, a vingança do deus dragão avançou sem hesitação, transformando-se num raio de luz.
Antes que alguém pudesse reagir, perfurou o monólito ancestral e se enraizou em seu interior, uma estrutura que o clã do dragão sagrado acreditava ser absolutamente indestrutível. A vingança do deus dragão absorveu um fragmento da alma da deusa dragão Yeou? A alma da deusa dragão Yeou recuperou parte de sua força? Vê, você destruiu o monólito antigo? Você está louco? O imperador dragão rugiu de raiva ao sair de seu transe. Mesmo que Yuan fosse um enviado da deusa dragão Yeou, ele não escaparia impune por tal blasfêmia. Mas no instante seguinte, a vingança do deus dragão liberou uma onda de aura profunda e ancestral. De dentro de seu brilho radiante, uma figura começou a emergir lentamente, envolta em uma presença divina. Assim que se materializou por completo, revelou-se uma mulher de beleza estonteante. Contudo, nenhum dos dragões se importou com sua aparência, pois sua presença avassaladora era tão imponente que englobava toda a montanha espiral do dragão. E embora nenhum dos dragões tenha reconhecido sua aparência, nenhum deles duvidou de sua identidade nem por um segundo. Ela era ninguém menos que a deusa dragão Yeou. De deusa dragão, o imperador dragão começou a falar, mas suas palavras vacilaram e morreram em sua garganta quando a deusa dragão Yeou se virou para encarar Yuan sem sequer lançar-lhes um olhar. Yuan ficou paralisado, com os olhos arregalados em descrença. Diferentemente de sua aparência anterior, ela não era mais uma aparição semi-transparente. A deusa dragão diante dele irradiava presença e substância, como se tivesse realmente retornado ao mundo. Yeou, Yuan sussurrou o nome dela, a palavra escapando de seus lábios sem pensar. Sem dizer uma palavra, a deusa dragão Yeou deu um passo à frente. Num movimento fluido, agarrou pela gola com firmeza e puxou-o para si, antes de pressionar seus lábios macios contra os dele num beijo profundo e apaixonado que deixou todos os presentes em silêncio atônito. Capítulo 1942. O que essa raposa pensa que está fazendo com meu jovem mestre? Exclamou Feng Yuxian, com a voz cheia de inveja enquanto observava tudo acontecer do Dantian de Yuan. Os membros do clã do dragão sagrado ficaram paralisados, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Alguns pareciam ter perdido a alma por um instante, atônitos com o que presenciavam. Após o que pareceu uma eternidade, a deusa dragão Yeou finalmente libertou Yuan e disse: "Isso não significa que eu perdoei. Então não pense por um segundo que você está livre de problemas." No entanto, Yuan ignorou suas palavras e mudou de assunto, perguntando: "Eu não sabia que sua alma não estava inteira. Por que você não mencionou isso antes? Você achou que um mero tesouro poderia conter minha alma por inteiro? Para sobreviver, precisei dividir minha alma em vários pedaços. Estou destinada a recuperá-la, então não faz sentido mencioná-la", explicou ela. Somente um ser do calibre da deusa dragão Yeou poderia falar em dividir sua alma com tamanha facilidade. Nem mesmo cultivadores no reino da ascensão divina ousariam tentar tal feito e, realisticamente, nem mesmo um deus do cultivo possuiria a capacidade de fazer o que ela fez. "Quantos pedaços da sua alma ainda existem por aí?" perguntou Yuan. "Dividi minha alma em 4 partes, então ainda restam 2 partes. Você sabe onde posso encontrá-los?" "Não, pois foi o ancestral dragão quem protegeu minha alma. Se quiser saber, pergunte a ele. Contudo, você acabará encontrando-os mesmo que não faça. Por causa do destino, é? Bem, cheguei ao meu limite", disse a deusa dragão Yeou suavemente, olhando para a própria mão enquanto ela começava a desaparecer, tornando-se lentamente transparente. Sua forma havia se definido graças à recuperação de um segundo fragmento de sua alma, mas era apenas temporário. Antes de retornar à vingança do deus dragão, a deusa dragão Yeou se virou para o clã sagrado dos dragões e disse: "Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu os teria punido por mostrarem suas presas para ele, mas não tenho, então estou disposta a lhes dar uma segunda chance. Tratem-no como vocês me tratariam." "Como desejar, deusa dragão", respondeu o imperador dragão, inclinando a cabeça em sinal de deferência. Os outros seguiram o exemplo, ajoelhando-se em solene reverência. Quanto à jovem que atacara Yuan, ela permaneceu imóvel, principalmente porque o olhar da deusa dragão Yeou estava fixo nela. A pressão desse olhar fazia seu corpo tremer incessantemente, e suas roupas ficaram encharcadas de suor. Sem dizer mais nada, a deusa dragão Yeou retornou para dentro da vingança do deus dragão. Um silêncio ensurdecedor pairou sobre a caverna após a partida da deusa dragão Yeou. Nenhum membro do clã do dragão sagrado se levantou, mesmo muito tempo depois de sua presença ter desaparecido. Era como se não ousassem se mover, aguardando a permissão de Yuan. "Vocês podem se levantar agora", Yuan finalmente disse, quebrando o silêncio. Os dragões se levantaram lentamente, assentindo em silencioso reconhecimento. Seus olhares se demoraram em Yuan, repletos de perguntas que claramente desejavam fazer, mas nenhum deles ousava pronunciá-las em voz alta. Sabendo que sua identidade seria revelada mais cedo ou mais tarde, Yuan decidiu revelá-la a ele mesmo. "Quando eu disse que era enviado da deusa dragão Yeou, eu menti, me desculpe. Na verdade, sou o mestre dos 9 divinos supremos, o monarca imortal. Sei que é difícil de acreditar, então estou disposto a provar minha identidade." Contudo, para sua surpresa, o imperador dragão balançou a cabeça e disse: "Não há necessidade. Acreditamos em você. Afinal, a deusa dragão Yeou só faria algo assim com o monarca imortal." É claro que, apesar do tom confiante, seu rosto demonstrava choque e incredulidade. "O clã do dragão sagrado está ao seu dispor, monarca imortal. Se desejar, estaríamos até dispostos a ir à guerra por você." Yuan balançou a cabeça e disse rapidamente: "Isso não é necessário. Eu não vim à montanha espiral do dragão para tirar vantagem do clã do dragão sagrado. Nesse caso, por que você veio aqui? Foi para recuperar a alma da deusa dragão do monólito antigo? Não, foi apenas uma coincidência. Vim aqui porque preciso usar a formação de teletransporte da montanha espiral do dragão. A formação de teletransporte. Posso perguntar qual a sua finalidade?"
Ela não é ativada desde que o céu divino se tornou os 9 céus. Você conhece o jogo Jogadores. Você se refere àqueles do fragmento perdido do céu divino que viajam para cá com a ajuda do Imperador Celestial. Aqueles como você? Yona sentiu calmamente. Ele não se surpreendeu que o Imperador Dragão tivesse percebido sua verdadeira natureza, já que isso já havia acontecido antes. Meu corpo real está atualmente em outro mundo, mas devido a circunstâncias especiais, não consigo retornar a ele. Em outras palavras, estou preso aqui como um avatar da alma e para retornar ao meu corpo, precisarei ativar a formação de teletransporte da montanha espiral do dragão e conectar este mundo ao meu, onde a outra montanha espiral do dragão existe. O Imperador Dragão assentiu com a cabeça enquanto assimilava a informação. Entendo a situação. Infelizmente, temos um pequeno problema. A chave para ativar a formação está atualmente em posse do clã Dragão Azul. Clã do Dragão Azul? Yon ergueu as sobrancelhas. Ele se lembrou dos dragões de vestes pretas e azuis de antes. Sim, eles são o clã dos dragões que comanda o Mar dos Dragões, e vem tentando conquistar a montanha espiral do dragão há séculos. Perdemos a chave para eles há várias décadas, depois de sermos derrotados em uma certa batalha. Por que eles estão tentando adquirir este lugar? Perguntou Yuan, curioso. Eles nunca dizem isso em voz alta e refutam tudo o que dizemos, mas é claro que eles querem a montanha espiral do dragão para apaziguar o grande, explicou o Imperador Dragão. Apaziguar o grande. Yuan repetiu em um murmúrio. Capítulo 1943. Apaziguar o grande. Yuan ergueu uma sobrancelha. O Imperador Dragão assentiu solenemente e começou a explicar. Assim como somos devotos à deusa Dragão Yeou, o clã Dragão Azul oferece sua lealdade ao grande. Eles fariam qualquer coisa para merecer ao menos uma pequena parcela de sua atenção. Infelizmente para eles, o grande raramente demonstra interesse em qualquer coisa, pois já possui tudo o que se possa desejar. No entanto, há uma exceção. Ele sempre demonstra interesse em assuntos relacionados à deusa Dragão Yeou. E embora nossa montanha espiral do dragão possa não ter nenhuma ligação real com ela, é o suficiente para despertar o interesse do grande. Felizmente para nós, o grande é orgulhoso demais para tomar posse deste lugar pessoalmente, daí a motivação do clã Dragão Azul. De qualquer forma, se quisermos ativar a formação de teletransporte, precisaremos recuperar a chave deles, mas com certeza não a entregarão sem lutar. Após um momento para assimilar a informação, Yuan perguntou, como você o perdeu, afinal? Um sorriso forçado surgiu no rosto do Imperador Dragão enquanto ele falava. Tenho até vergonha de dizer isso, mas perdemos numa aposta. Yuan olhou para ele com uma expressão atônita. Uma aposta? Ele assentiu e explicou. A cada 500 anos, todas as famílias de dragões com linhagem real se reúnem para que seus filhos mais jovens sejam avaliados quanto ao talento. Durante o último encontro, fizemos uma aposta com o clã do Dragão Azul, apostando a chave em nossa crença de que nossa família produziria o gênio mais talentoso. Mas no final, eles venceram. Em outras palavras, eles ganharam a chave de forma justa e honesta, né? Yuan suspirou. Ele esperava que o clã Dragão Azul tivesse adquirido a chave à força, dando-lhe justificativa para recuperá-la também à força. De qualquer forma, vou pensar em algo para recuperar a chave. Existe alguma maneira de contatar o clã do Dragão Azul? Gostaria de conversar com eles. Claro, não há a menor possibilidade de o clã do Dragão Azul recusar uma audiência com o monarca imortal, disse o Imperador Dragão. Yuan balançou a cabeça rapidamente e disse, não quero revelar minha identidade. Na verdade, espero que todos aqui mantenham minha identidade em segredo. Ainda não é hora de o mundo saber que eu voltei. Ainda não. Entendo. Nesse caso, embora possa não ser pacífico, ainda podemos marcar uma reunião com eles. No entanto, precisaremos de um motivo para isso. Eles não aceitarão uma reunião sem motivo. Yuan começou a ponderar em silêncio. Alguns instantes depois, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. O Imperador Dragão e os outros engoliram em seco, nervosos, ao verem seu sorriso. Muito bem, é isto que faremos. Yuan começou a explicar seu plano ao clã do Dragão Sagrado. Algum tempo depois, o Imperador Dragão sorriu para o plano de Yuan e assentiu. Muito bem, seguirei seu plano. Como pode levar algum tempo para que eles respondam, prepararemos um alojamento para você ficar. Ele se virou para olhar para a jovem que havia lutado com Yuan e disse, segue King, leve-os para nossos melhores aposentos e fique com eles enquanto eu entro em contato com o clã do Dragão Azul. Sim, ela sentiu apressadamente. O Imperador Dragão se virou para Yuan e disse, ainda muito que eu gostaria de discutir com você. Mas vamos continuar esta conversa mais tarde, depois que eu tiver tempo para processar completamente tudo o que aconteceu hoje. Para ser honesto, ainda estou atordoado. É difícil acreditar que tudo isso seja real. Sem pressa. Yuan e Shi Meili seguiram Seng King até seus aposentos logo em seguida. Assim que Yuan se foi, o Imperador Dragão e os outros finalmente puderam respirar aliviados. Alguns deles até caíram sentados de exaustão, apesar de serem imortais. O que você acha daquele humano? Ele é mesmo o monarca imortal? Não sei quanto àquela humana, mas aquela mulher era definitivamente a deusa Dragão Yeou. Nunca senti meu sangue vibrar assim antes, nem mesmo diante da grande. O Imperador Dragão falou com uma expressão pensativa em seu belo rosto. Ele parece jovem demais para ser um monarca imortal, e seu cultivo é muito baixo. Mas isso não descarta a possibilidade. No fim, nenhum desses detalhes realmente importa. O que importa é sua conexão direta com a deusa Dragão Yeou, próxima o suficiente para que ela o beijasse sem hesitar.
Além do próprio monarca imortal, não consigo imaginá-la demonstrando tamanha intimidade com mais ninguém. Após uma breve pausa, o imperador dragão prosseguiu. Além disso, a própria deusa dragão Yeou ordenou que o tratássemos como a trataríamos. Portanto, mesmo que ele não seja um monarca imortal, já temos motivos de sobra para honrá-lo como tal. Os dragões ao redor trocaram olhares, mas nenhum expressou discordância, nem demonstrou qualquer sinal de desaprovação. A deusa dragão Yeou havia falado, e para seus seguidores leais, sua palavra era absoluta. O que devemos dizer ao resto do clã se tivermos que manter a identidade dele em segredo? Basta seguir o roteiro original e dizer a eles que ele é o enviado da deusa dragão Yeou. Quanto ao retorno da deusa dragão Yeou, devemos avisá-los, já que não mencionaram nada sobre isso. Então vamos fazer isso. Algum tempo depois, o Imperador Dragão e os outros saíram da caverna. Entretanto, após saírem da caverna, Seng King conduziu Yuan e Shi Meili em direção à área residencial. O clã do Dragão Sagrado raramente recebia visitantes, portanto não havia aposentos designados para hóspedes, apenas as residências particulares de seus membros. Felizmente, ainda havia muitos edifícios desocupados. Aeon recebeu o edifício mais luxuoso da Montanha Espiral do Dragão, enquanto Shi Meili ficou com o edifício ao lado do dele. Se precisarem de alguma coisa, podem me encontrar aqui, disse Seng King a eles. Obrigado. Imortal Sênior. Seng King de repente ficou inquieta, parecendo hesitante sobre algo. Yuan conseguiu adivinhar o que ela queria dizer e falou com um sorriso no rosto. Se você está preocupada em me atacar, não precisa se preocupar. Eu não me machuquei e não a culpo por suas ações. Oh, obrigado. Imediatamente ela fez uma reverência, sentindo um imenso alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Capítulo 1944. Poucas horas depois de Yuan e Shi Meili receberem acomodações, o Imperador Dragão apareceu no local. Entrei em contato com o clã do Dragão Azur, mas pode levar alguns dias ou até semanas para recebermos uma resposta, disse ele. Enquanto isso, você pode tratar a Montanha Espiral do Dragão como se fosse sua própria casa. Farei exatamente isso, Yuan assentiu com a cabeça. Gostaria de me acompanhar em uma caminhada? Posso lhe mostrar o local. Há também muita coisa que eu ainda gostaria de discutir com você. Claro. Posso ir junto? Perguntou Shi Meili. Não vejo por que você não possa. Enquanto caminhavam pelos jardins residenciais com o Imperador Dragão à frente, ele falou de repente, com um tom de preocupação na voz. Como está a deusa dragão? Ela está bem? Yuan assentiu com a cabeça e respondeu. Ela está bem. Posso perguntar o que aconteceu com ela? Ela desapareceu logo após os céus divinos se dividirem nos 9 céus e não reapareceu até hoje. Digamos apenas que enfrentamos um adversário poderoso. O Imperador Dragão ficou em silêncio. Ele não conseguia conceber um ser mais forte que a deusa dragão Yeou, tão poderosa que nem mesmo o ancestral dragão e o grande ser conseguiam se comparar a ela. Eu também gostaria de te perguntar algo, disse Yuan, quebrando o silêncio. Por que o clã do Dragão Sagrado se dedica a ela? O Imperador Dragão olhou para ele e respondeu. É da natureza de um dragão seguir a força, e a deusa dragão Yeou está entre os seres mais poderosos que existem. Para muitos, isso por si só já seria motivo suficiente para venerá-la. Mas para nós, há outro motivo pelo qual a veneramos. Naquela época, o clã do Dragão Sagrado não tinha uma linhagem nobre, era apenas uma linhagem comum, lutando para sobreviver. Estávamos à beira da aniquilação. Ele prosseguiu com voz solene, mas a deusa dragão Yeou desceu em nossa hora mais sombria. Ela nos deu uma segunda chance, abençoando-nos com uma gota de seu sangue divino. Esse único ato transformou nossa linhagem, elevando nosso sangue a um nível que rivaliza até mesmo com o da realeza. Ah, acho que me lembro de quando isso aconteceu, disse Yuan de repente com uma expressão nostálgica no rosto. Sério? Isso aconteceu muito antes de eu sequer nascer, disse o Imperador Dragão, olhando para ele com surpresa. Mesmo agora, ele mal conseguia acreditar que Yuan era o monarca imortal. Enquanto vagavam pela Montanha Espiral do Dragão, seus habitantes os observavam à distância, murmurando entre si. Esse deve ser o enviado da deusa dragão Yeou. Por que você acha que ele está aqui? Estou mais interessado em saber por que a deusa dragão Yeou escolheu um humano para ser seu enviado. Não é tão surpreendente se você considerar que ela costumava seguir um humano por aí. Você quer dizer um monarca imortal? Dizem que ele é humano, mas eu não acredito nisso nem por um segundo. Ele era definitivamente um dragão disfarçado de humano, e você não vai me convencer do contrário. A montanha espiral do dragão nos 9 céus assemelhava-se muito à sua contraparte na terra, um pico imponente com um caminho espiralado serpenteando ao redor de seu corpo. No entanto, era vastamente maior em escala, tanto em altura quanto em largura, elevando-se várias vezes mais alto e muito mais extensa. Seu tamanho colossal não era coincidência, era uma homenagem deliberada ao poder avassalador da deusa dragão Yeou. A montanha fora propositalmente moldada para superar as outras, um testemunho de sua divindade inigualável. Ao pé da montanha, encontravam-se lojas, restaurantes e todas as comodidades que se esperaria de uma cidade próspera. Um pouco mais acima, na encosta, ficava a área residencial, que se estendia por quase toda a sua vasta extensão e abrigava a maioria dos seus habitantes. A área de oração e os campos de treinamento ficavam situados acima da área residencial, e além desse ponto, somente aqueles com status significativo dentro do clã tinham permissão para subir. Quantos indivíduos o clã do dragão sagrado possui? Perguntou Yuan ao chegarem ao campo de treinamento, onde muitos dragões jovens podiam ser vistos lutando entre si sob a supervisão de especialistas imortais. Temos cerca de 20.000 dragões no clã do dragão sagrado. Pode parecer muito, mas na verdade somos um dos menores clãs de dragões dos 9 céus.
O clã do Dragão Azul, por exemplo, tem mais de 100 mil membros. Além disso, apenas cerca de 50 de nós possuímos a linhagem do Dragão Sagrado. Os jovens dragões no campo de treinamento logo avistaram o Imperador Dragão e se curvaram em sinal de respeito. Alguns deles se aproximaram e perguntaram: Vossa Majestade, quem é essa pessoa? Ele também tem um cheiro peculiar que eu não reconheço, disse um dos jovens dragões, olhando para Yuan com curiosidade. O Imperador Dragão sorriu e declarou: Este indivíduo é um humano, e o enviado da deusa Dragão Yeou. Enviado da deusa Dragão Yeou? Os jovens dragões enrijeceram em choque, e a compreensão os atingiu como um trovão. Sem hesitar, curvaram-se profundamente diante de Yuan. Saudamos a enviada da deusa Dragão Yeou. Embora não compreendessem totalmente o significado do título, a mera presença do nome dela nele era suficiente. Só isso já o tornava sagrado. Yuan acenou casualmente com a mão e disse: Não precisa de formalidades. Trate-me como um amigo. Então, o que exatamente é um enviado? Perguntou de repente um dos jovens dragões com curiosidade brilhando nos olhos. É como mensageiro ou representante, respondeu Yuan com um leve sorriso. Neste caso, sou um mensageiro da deusa Dragão Yeou. Uau! Isso significa que a deusa Dragão Yeou te enviou aqui? Por que ela te mandou aqui? Ela tem alguma mensagem para nós? Os jovens dragões bombardearam Yuan com perguntas. Chega! Vocês estão incomodando, disse o Imperador Dragão bruscamente, com um tom firme e autoritário, silenciando imediatamente os jovens dragões. Está tudo bem, disse Yuan, e começou a responder as perguntas deles uma a uma. Isso mesmo, fui enviado aqui pela deusa Dragão Yeou. Quanto ao motivo de eu estar aqui, não posso revelar todos os detalhes, mas está relacionado ao clã do Dragão Azul. Capítulo 1945. Clã Dragão Azul. Será que a deusa Dragão os enviou aqui para se livrarem dessas pragas que estão tentando roubar nossa casa? Os olhos dos jovens dragões brilharam quando Yuan mencionou o clã Dragão Azul. Quem sabe? Yuan deu de ombros. Então, alguns dos jovens dragões se aproximaram de Ximei e perguntaram: Você também é enviada da deusa Dragão Yeou? Não, não sou. Sou apenas sua companheira de viagem. Quantos anos você tem, irmã mais velha? Perguntou uma delas de repente. Parei de contar depois de 10 mil anos, afirmou ela calmamente. Você só está nesse nível depois de 10 mil anos? Você deve ser muito preguiçosa, irmã sênior. O quê? Quem você está chamando de preguiçoso? A expressão de Ximei lhe congelou em descrença após ser chamada de preguiçosa. Embora ainda fosse considerada jovem para os padrões dos dragões, os dragões à sua frente eram ainda mais jovens, todos com menos de 1000 anos. Mesmo assim, cada um possuía um nível de cultivo superior ao dela. Por causa disso, os jovens dragões só conseguiam ver Ximei, que era mais velha, porém mais fraca do que eles, como preguiçosa aos seus olhos. Se você não é preguiçosa, por que seu nível de cultivo é tão inferior ao nosso? Perguntou uma das jovens dragões, e as outras a encararam com um olhar desconfiado. É porque eu cresci em um lugar com muito menos energia espiritual do que vocês, explicou Ximei. Mesmo sabendo que não era preguiçosa, Ximei não conseguia evitar a sensação de desconforto sob o peso dos olhares duvidosos de tantos jovens dragões. Yuan então falou: Na verdade, acabamos de chegar ao 7º céu. Os jovens dragões acenaram com a cabeça como se entendessem a situação. Então, gostaria de treinar conosco, irmã sênior? Claro! Ximei aceitou a oferta sem hesitar. Divirta-se, disse Yuan com um sorriso no rosto. Ximei assentiu com a cabeça e seguiu os jovens dragões até a arena, onde começou a treinar com eles. Devido às suas diferenças de cultivo, eles concordaram em não usar nenhuma técnica marcial e se concentraram puramente em suas habilidades. Acho que ela realmente não estava mentindo. Embora seu cultivo seja limitado, ela é muito experiente e habilidosa. Com sua atuação habilidosa, Ximei conquistou rapidamente o respeito dos jovens dragões. Contudo, apesar de seus 10 mil anos de experiência, ela não conseguiu obter uma única vitória. De 10 partidas, perdeu todas. Não se tratava apenas de seu cultivo superior. Os jovens dragões possuíam técnica excepcional, senso de batalha e até mesmo físico imponente. Eles eram simplesmente incomparavelmente mais fortes do que os dragões com os quais ela lutava na cidade dos dragões ancestrais. Droga! Eu sabia que era fraca, mas não esperava ser tão fraca. É isso que significa ser um sapo em um poço? Ximei murmurou enquanto jazia na arena, com o corpo encharcado de suor. Não fique tão desanimado. Você é muito talentoso. Tenho certeza de que você vai alcançar os outros em breve, disse Yuan enquanto se aproximava da arena. Ximei virou a cabeça para olhá-lo sem se levantar e perguntou: Se eu tiver o seu selo, isso o tornará mais forte? Após um momento de silêncio, Yuan assentiu. Sim, sem dúvida você se tornaria mais forte com o selo supremo do monarca imortal. Ele respondeu com uma expressão séria. No entanto, não lhe darei o selo se esse for o motivo pelo qual o deseja. Ximei exibiu um sorriso agridoce. Eu sei. Eu estava apenas brincando. Ela se levantou imediatamente e falou em voz alta. Muito bem. Vamos treinar de novo. Yuan se voltou para o Imperador Dragão. Este é apenas um pedido pessoal meu, mas vocês se importariam de deixá-la treinar com vocês? Claro. Os jovens também parecem ter gostado dela, disse o Imperador Dragão com um leve aceno de cabeça. Embora seu cultivo e experiência sejam certamente limitados, posso sentir um talento notável nela. Meus instintos também me dizem que sua linhagem é única, talvez até mesmo uma que possa rivalizar com a nossa própria linhagem do Dragão Sagrado. Yuan sorriu e disse: Você já ouviu falar da cidade do Dragão Antigo? Os olhos do Imperador Dragão se arregalaram. Você quer dizer que ela é daquele lugar? Não só isso, como ela também é de linhagem real. O Imperador Dragão se virou para olhar para Ximei e perguntou: Qual era o nome dela mesmo? Ximei. Meu sobrenome é Xi. O Imperador Dragão estremeceu.
Você reconhece isso? Yuan ergueu uma sobrancelha. Ele assentiu pensativamente e disse, há outro imperador dragão com o sobrenome Shi. Seu clã reside no 8º céu. Pode não ser nada mais do que coincidência, mas existe a possibilidade de suas linhagens estarem conectadas. O 8º céu, hein? Com certeza irei visitá-los no futuro. Algum tempo depois, uma jovem dragão fêmea aproximou-se de Yuan e fez uma reverência educada. Senhor enviado, posso respeitosamente solicitar um treino de combate com você? Perguntou ela com clara determinação na voz. Yuan se virou para olhá-la. Embora sua aparência fosse semelhante à de uma adolescente humana, ela poderia muito bem ter mais de 1000 anos. Seu cultivo também não era desprezível, estando firmemente no ápice da ascensão imortal. O imperador dragão franziu a testa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Yuan assentiu com um sorriso. Por que não? Obrigada. O rosto da dragão fêmea iluminou-se imediatamente. Logo depois, Yuan seguiu até uma arena vazia. Olha ali, o enviado da deusa dragão Yeou vai lutar contra a irmã sênior Zheng Han. Quase todos no campo de treinamento voltaram sua atenção para Yuan. Zheng Han? Você é da linhagem principal? Yuan perguntou à dragão fêmea depois de ouvir seu nome. Isso mesmo. Sou o quarto mais novo da família Zheng Han. Que tenhamos uma ótima partida, enviado sênior. Vamos. Yuan e Zheng Han permaneceram imóveis no palco. Nenhum dos dois se moveu, mesmo instantes depois, quase como se estivessem esperando que o outro atacasse primeiro. Enviado sênior, não pretende liberar a supressão do seu cultivo? Perguntou Zheng Han. Mas este é o meu verdadeiro cultivo. O quê? Você está apenas no auge do nível de imperador divino? Ela exclamou, sem ousar acreditar nele. Capítulo 1946. Não é possível que o enviado da deusa dragão Yeou seja apenas um imperador divino. Você só pode estar brincando comigo. Zheng Han se recusou a acreditar que esse seria o verdadeiro nível de cultivo de Yuan. Yuan sorriu e disse, mas é a verdade. Sem chance. Após um momento de silêncio constrangedor, Zheng Han falou novamente, certo. Vou suprimir meu cultivo para igualar o seu. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse, não precisa fazer isso. O quê? Mas isso não seria justo. Por que não? Porque eu não consigo usar o Ki imortal. Zheng Han assentiu silenciosamente. No instante seguinte, Yuan emanou seu Ki imortal, chocando Zheng Han e os espectadores. Ele consegue usar Ki imortal mesmo sendo apenas um mortal? No 7º céu e acima, todos os cultivadores que ainda não alcançaram a ascensão imortal e o status de imortal de bronze são considerados mortais. Zheng Han ficou parada ali com uma expressão atonita no rosto. Você ainda vai me subestimar? Eu lhe garanto que sou enviada da deusa dragão Yeou por um motivo, disse Yuan, tirando Zheng Han de seu devaneio. Nesse caso, vamos treinar sem restrições. Ela murmurou. Yuan assentiu com a cabeça. Isso sim é que é bom. Aliás, não vou usar nenhuma técnica nem arma, acrescentou. Então você só vai usar o seu físico? Eu também vou fazer isso. Quando você estiver pronto, disse Yuan calmamente. Após um breve momento de quietude, ambos entraram em ação, movendo-se quase no mesmo instante. Yuan, no entanto, foi uma fração de segundo mais lento, tendo deliberadamente esperado que Zheng Han fizesse o primeiro movimento. Seus corpos envoltos em Ki imortal, Yuan e Zheng Han colidiram com força explosiva, enviando uma poderosa onda de choque pela arena. Felizmente, uma formação protetora cercava o campo de batalha, contendo a onda de choque e impedindo que ela se espalhasse pela área circundante. Uma expressão de surpresa surgiu no rosto de Zheng Han ao perceber o quão poderoso era o físico de Yuan. Nunca vi um físico tão robusto e poderoso. Será que um ser humano pode realmente atingir esse nível de físico sendo mortal? Exclamou ela interiormente. Zheng Han era uma gênia por direito próprio, por isso era capaz de usar o Ki imortal mesmo estando apenas no auge da ascensão imortal. No entanto, quando se comparava a Yuan, sentia-se como uma mortal comum sem nenhum talento. Conforme a batalha se prolongava, o resultado se tornava cada vez mais evidente. Zheng Han estava encharcada de suor, sua respiração ficava pesada e irregular, o cansaço era visível em cada movimento. Em nítido contraste, Yuan permanecia calmo e sereno, sem sequer uma gota de suor manchando seu corpo. O imperador dragão observava com intensa concentração, sem ousar perder sequer o menor detalhe. Sua experiência e proeza são muito superiores ao que aparentam. Isso está além do alcance dos gênios. Então ele é um verdadeiro reencarnador, hein? Isso explica tudo. O imperador dragão finalmente juntou as peças da verdade e compreendeu a situação. Vê, você venceu. Zheng Han declarou sua própria derrota ao cair no chão exausta. Embora Zheng Han pudesse usar o Ki imortal, fazê-lo drenava sua energia e resistência a uma taxa alarmante, especialmente sob a pressão implacável de Yuan. Como resultado, a luta durou pouco mais de 1 hora antes que ela estivesse completamente exausta, incapaz de continuar. Foi uma boa combinação, disse Yuan. Antes mesmo que Yuan pudesse descer do palco, outra figura saltou para cima dele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Enviado sênior, ela nem serviu de aquecimento, não é? Disse ele com um sorriso. Que tal uma partida comigo, Zheng Ming? Yuan se virou para olhar o belo jovem parado à sua frente. Seu cultivo havia alcançado o nível de mortal de bronze, e seu corpo exalava uma aura muito mais forte que a de Zheng Han. Por que não? Disse Yuan com um sorriso. Ao ver isso, Zheng Han rapidamente desceu do palco para que pudessem começar a luta. No instante em que Zheng Han saiu do palco, Zheng Ming atacou Yuan com ímpeto feroz, sua aura crescendo tão violentamente que o próprio ar ao redor deles tremeu incessantemente. Zheng Ming decidiu dar tudo de si desde o início. Para não o desapontar, Yuan ativou sua transformação de dragão antes de enfrentá-lo. Ele consegue usar a transformação de dragão mesmo sendo humano?
Seng-Han e os outros dragões ficaram extremamente chocados ao ver isso. Esses devem ser os poderes da deusa dragão Yeou. Não há dúvida de que ele é seu enviado. Eu sabia que você estava se contendo, mas não esperava que estivesse escondendo tanto poder, murmurou Seng-Ming entre dentes cerrados. Ele pretendia partir para o ataque, mas a pressão esmagadora de Yuan tornou isso impossível. Forçado à defensiva, Seng-Ming só podia esperar encontrar uma brecha em meio ao ataque implacável. Contudo, suas esperanças jamais se concretizaram. Em meia hora, Seng-Ming estava completamente derrotado, incapaz de resistir à pressão implacável de Yuan. Não sentia uma derrota tão grande desde que me formei aqui. Seng-Ming suspirou alto enquanto jazia no chão. Assim como Seng-Ming, vários outros dragões saltaram para o palco. No entanto, eles não eram tão poderosos quanto Seng-Ming. Mesmo assim, desejavam experimentar lutar contra Yuan. Enfrentarei vocês 3 de uma vez. Quando estiverem prontos. Yuan fez um gesto para que se aproximassem. Obrigado por esta oportunidade, enviado sênior. Os jovens dragões se curvaram diante dele antes de atacarem simultaneamente de direções diferentes. Embora Yuan não tenha desativado sua transformação em dragão, ele também não usou todo o seu poder, permitindo que os jovens dragões travassem uma luta satisfatória. O tempo passou e num piscar de olhos, Yuan passou o resto do dia treinando com os jovens dragões no campo de treinamento. Vou treinar aqui mais um pouco. Podem ir embora sem mim, disse Shimeili a eles no final do dia. Yuan assentiu com a cabeça e continuou a subir a montanha espiral do dragão com o Imperador Dragão. Desculpe a demora. Eu só tinha planejado algumas partidas. Não há nada pelo que se desculpar. Eu até esperava que levasse alguns dias. Os dragões jovens gostaram. Isso é tudo que importa. Yuan olhou para ele e sorriu. Sabe, um certo amigo me contou que os Imperadores Dragão têm uma personalidade terrível. O Imperador Dragão caiu na gargalhada com tais comentários inesperados e disse, bem, seu amigo não está errado. Yuan olhou para ele com as sobrancelhas arqueadas. Capítulo 1947. Não me olhe assim. Não estou falando de mim. O Imperador Dragão balançou a cabeça com um sorriso fraco no rosto. Como você chegou recentemente ao 7º céu, provavelmente não ouviu falar de nenhum rumor sobre os Imperadores Dragões, já que essas informações raramente chegam aos céus inferiores. Existem apenas 7 Imperadores Dragão em todos os 9 céus, incluindo eu mesmo, disse o Imperador Dragão solenemente. No entanto, a maioria deles está envolvida em controvérsias. Veja o Imperador Dragão de Sangue, por exemplo. Ele é infame por sua sede de sangue incontrolável, cometendo massacres a cada poucos anos. Cidades inteiras e linhagens foram reduzidas à ruína sob sua fúria. Outro exemplo é o Imperador Dragão Venenoso, continuou o Imperador Dragão. Mestre do veneno e das toxinas, ele não demonstra qualquer consideração por nada ao seu redor quando libera seu poder. Cada campo de batalha que ele toca fica contaminado por séculos, envenenando a terra, as águas e toda a vida nas proximidades. Muitos seres inocentes pereceram por causa de sua imprudência. Por que eles se comportam assim? Ora, como é que eles se tornaram Imperadores Dragões? Perguntou Yuan. Quanto você sabe sobre os Imperadores Dragões? Como eles são escolhidos, por exemplo? Yuan balançou a cabeça e disse, admito que não sei muito sobre Imperadores Dragão, já que eles não existiam na era do Monarca Imortal. Entendo. Então permita-me explicar este sistema para você. Existem 2 requisitos principais para se tornar um Imperador Dragão, explicou o Imperador Dragão. Primeiro, é preciso nascer em uma das 10 linhagens reais reconhecidas. Segundo, mesmo que se possua uma linhagem real, ela deve atingir um certo nível de pureza. Sem cumprir esses 2 requisitos, não é possível ascender ao título de Imperador Dragão. Existem muitos autoproclamados Imperadores Dragão por aí, mas apenas 7 de nós somos verdadeiros Imperadores Dragão. Se alguém nasce preenchendo ambas as condições, ainda assim deve passar pela cerimônia do Imperador Dragão, onde é testado por meio de uma série de provas rigorosas. Continuou o Imperador Dragão. No entanto, esse não é o passo final. Mesmo após a cerimônia, eles precisam receber a aprovação de pelo menos 6 das 10 linhagens reais reconhecidas, além do endosso de pelo menos 2 Imperadores Dragão atuais. Se existirem menos de 4 Imperadores Dragão, um deles poderá ascender sem precisar da aprovação dos demais. No entanto, nunca poderá haver mais de 7 Imperadores Dragão simultaneamente. Se já existirem 7 Imperadores Dragão, qualquer um que preencha todos os requisitos anteriores poderá desafiar um Imperador Dragão existente para um duelo mortal, lutando pelo seu título. Ao ouvir isso, Yuan perguntou, você já teve seu título contestado alguma vez? Desde que me tornei Imperador Dragão há 120 mil anos, fui desafiado apenas 2 vezes, respondeu o Imperador Dragão com um leve sorriso. Afinal, um dragão que preenche todos os requisitos nasce apenas uma vez a cada poucos milhares de anos, e eles costumam desafiar o Imperador Dragão mais fraco que existe. Os Imperadores Dragões não enfrentam consequências por seus atos? O que os outros clãs de dragões estão fazendo? Perguntou Yuan. O Imperador Dragão suspirou e disse, infelizmente essa é a realidade em que vivemos. Os Imperadores Dragões não são apenas indivíduos poderosos. Eles têm o apoio total de seus clãs, além do suporte de várias outras forças. A menos que alguém possua força descomunal e uma reputação inabalável, é quase impossível desafiar ou responsabilizar um Imperador Dragão. Mesmo que alguém esteja qualificado para desafiá-los, raramente vale a pena correr o risco, já que tais ações poderiam facilmente desencadear guerras. Acrescentou o Imperador Dragão em tom grave. E quanto ao Ancestral Dragão e ao Grande? O que eles estão fazendo agora? Yuan então perguntou sobre os dragões da origem. O Grande é a própria personificação da indiferença e do egoísmo, disse o Imperador Dragão. Ele não tem interesse nos assuntos dos Imperadores Dragões. Sua única preocupação é expandir sua coleção pessoal de tesouros. Quanto ao Ancestral Dragão, ele não é visto há muitos milhares de anos. É mesmo.
Acho que vou ter que fazer alguma coisa a respeito. O Imperador Dragão olhou para Yuan com os olhos arregalados, mas não se opôs. Afinal, Yuan era um monarca imortal e tinha o apoio da deusa dragão Yeou. Se alguém podia lidar com os imperadores dragões, esse alguém era Yuan. Infelizmente, Yuan não tinha as capacidades necessárias para lidar com os imperadores dragão naquele momento, então teve que esperar até que as tivesse. Algum tempo depois, chegaram à área situada logo acima do campo de treinamento, onde se erguia um grande edifício isolado. Ele servia a um propósito singular, sendo utilizado exclusivamente pelos membros de alta patente do clã do Dragão Sagrado para reuniões e discussões importantes. Como não havia nada de importante lá dentro, eles simplesmente passaram pelo prédio e continuaram sua subida em direção ao pico da montanha. Finalmente chegaram ao topo, onde se erguia uma plataforma circular elevada semelhante a um grande palco. Em frente a ela havia uma lápide de pedra, que se destacava por um orifício de formato singular esculpido em seu centro. É isto. O Imperador Dragão assentiu, confirmando as suspeitas de Yuan. Sim, este é o dispositivo de teletransporte. Embora seja capaz de realizar teletransportes de distância extremamente longa, seu alcance é limitado à outra montanha espiral do dragão. Mas, infelizmente, a chave usada para operá-lo está atualmente em posse do clã Dragão Azur. Falando no clã do Dragão Azur, você poderia me contar mais sobre eles? Perguntou Yuan. Gostaria de entender melhor a situação deles antes de confrontá-los. O Imperador Dragão assentiu e respondeu. Claro, o clã Dragão Azur outrora vivia em paz, escondido no Mar dos Dragões. Por incontáveis anos, permaneceram isolados, sem causar conflitos. Contudo, por razões desconhecidas, começaram a fazer movimentos agressivos em direção à nossa montanha espiral do dragão há alguns milhares de anos, tentando apaziguar o Grande. Tentamos pedir uma explicação, mas recusaram-se a revelar qualquer coisa. É provável que o Grande tenha algo a ver com isso, mas não podemos confrontá-lo. Afinal, o Grande tem um temperamento explosivo e se ofende facilmente. Capítulo 1948. O Grande, hein? Você sabe onde ele está? Perguntou Yuan. O Imperador Dragão balançou a cabeça e disse, o número de pessoas que podem saber sua localização pode ser contado nos dedos de uma mão. Ele adora viajar pelos 9 céus em busca de tesouros e pode estar em qualquer lugar. Quando não está viajando, é muito provável que esteja escondido em seu próprio reino ou dormindo em algum lugar no céu estrelado. Eu vejo. Bem, voltando ao clã do Dragão Azur. Eles são uma das 10 linhagens reais reconhecidas, mas estão classificados em último lugar em termos de poder e influência. Após uma breve pausa, ele acrescentou, caso vocês estejam se perguntando, o clã do Dragão Sagrado está classificado em 6º lugar. Sua linhagem lhes concede domínio completo sobre a água, então eles estabeleceram sua morada principal nas profundezas do Mar dos Dragões. O Imperador Dragão continuou a falar sobre o clã do Dragão Azur. Algum tempo depois, Yuan disse, tem um bom entendimento do clã Dragão Azur, mais ou menos. Até que eu os encontre e converse com eles pessoalmente, não posso dizer que os conheço. De qualquer forma, vai levar algum tempo até que eles respondam à nossa oferta, não é? Isso mesmo, respondeu o Imperador Dragão. A resposta mais rápida que já recebemos foi em 5 semanas, e a mais demorada levou quase 7 meses. O tempo deles é imprevisível. Gostaria de treinar enquanto isso, disse Yuan. A montanha espiral do dragão tem algum local de treinamento específico? Mais especificamente, algo relacionado ao atributo Yin. Estou trabalhando para fortalecer minha imunidade ao frio. O Imperador Dragão assentiu e respondeu. Claro, temos campos de treinamento especiais para aqueles que se formaram em seu treinamento inicial, o que você vivenciou anteriormente. O Imperador Dragão conduziu Yuan de volta montanha abaixo, refazendo seus passos até retornarem ao campo de treinamento. No entanto, em vez de pararem nas arenas familiares, onde Shi Mei ainda estava envolvido em intensos combates com os jovens dragões, eles continuaram mais adentro, em direção a uma área mais isolada. Ao chegarem ao destino, Yuan se viu diante de 5 imponentes pagodas, cada uma emanando uma aura distinta e ancestral. Após admirar por um instante a imponência das construções, Yuan voltou seu olhar para as grandes placas penduradas acima de cada entrada. 4 níveis do inferno, palácio congelado, tribulações infinitas, altar venenoso e o campo de jogos inflexível em... Yuan murmurou os nomes escritos em cada placa com curiosidade. O Imperador Dragão começou a descrever cada pagoda em detalhes. Cada uma dessas pagodas contém um reino próprio, muito mais vasto do que sua aparência sugere. Este é o inferno em 4 níveis. Ele foi projetado para testar a resistência ao fogo, com 4 níveis crescentes de dificuldade. Você pode desafiar um andar superior à medida que sua resistência melhora. Ele continuou. O primeiro nível é destinado a iniciantes sem resistência ao fogo. O segundo é adequado para aqueles com baixa resistência ao fogo. O terceiro é para aqueles com alta resistência ao fogo. Quanto ao 4º nível, ele só deve ser tentado por aqueles que possuem super resistência ao fogo. Qualquer coisa inferior a isso seria buscar a morte. O palácio congelado segue a mesma estrutura, continuou o Imperador Dragão, mas foi projetado para treinar a resistência ao frio, o que deve atender às suas necessidades. Ele fez um gesto indicando a próxima pagoda. A tribulação eterna serve para fortalecer o corpo contra os raios. Em seguida, para outro, o altar venenoso aguça a resistência ao veneno.
Por fim, ele apontou para a última pagoda. E por último, mas não menos importante, o campo de jogos inflexível, onde a gravidade é intensificada ao máximo para fortalecer o físico e a resistência bruta. Após aprender sobre os 5 pagodas, Yuan perguntou: então o palácio congelado treina apenas a resistência ao frio até o nível de resistência suprema ao frio? Na verdade, o palácio congelado tem 5 níveis, então você pode treinar sua resistência ao frio além da resistência suprema ao frio. O campo de jogos inflexível tem o maior número de níveis, já que preferimos treinar nosso físico bruto, esclareceu o Imperador Dragão. Yuan assentiu com a cabeça. Certo, vou treinar no 5º nível do palácio congelado. A propósito, você tem como me contatar quando o clã do Dragão Azul responder? Não se preocupe, eu mesmo irei buscá-lo quando eles responderem. Entendo. Divirta-se. Sem demora, Yuan entrou na pagoda dedicada ao treinamento de resistência ao frio. No instante em que cruzou a soleira, o ambiente ao seu redor mudou. Ele se viu em uma vasta extensão nevada, onde ventos gélidos uivavam por uma planície congelada sem fim. Ao longe, erguendo-se contra o horizonte pálido, estava um castelo imponente esculpido inteiramente em gelo cintilante. Sua presença era ao mesmo tempo majestosa e ameaçadora. Como ele já possuía resistência suprema ao frio, Yuan não sentiu nenhum desconforto, mas era evidente que o treinamento ainda não havia começado de verdade. Sem hesitar, Yuan começou a caminhar em direção ao Palácio de Gelo. Mesmo antes de chegar aos portões, Yuan pode ver uma figura sentada em frente à entrada. Quando Yuan se aproximou, essa figura abriu os olhos e disse: já que é sua primeira vez aqui, permita-me fazer uma breve apresentação. O Palácio Congelado tem 5 andares. Você pode aumentar a dificuldade do seu treinamento subindo para o próximo andar. Em cada andar, você não só terá que suportar o frio, como também lutar contra inimigos. Se eles te atacarem, seu corpo ficará mais vulnerável ao frio. Se precisar sair, basta gritar por socorro e eu irei te resgatar. Yuan assentiu com a cabeça antes de perguntar: você pertence ao clã do Dragão Sagrado? O homem de meia-idade balançou a cabeça e disse: não, eu sou do clã do Dragão Glacial, os verdadeiros donos deste reino. O clã do Dragão Sagrado apenas toma emprestado este campo de treinamento de nós. Entendo. Yuan murmurou pensativo. Então os pagodas são, na verdade, dispositivos de teletransporte. O Imperador Dragão havia omitido esse detalhe propositalmente para surpreender Yuan. Quais são as regras? Perguntou Yuan em seguida. Só existe uma regra aqui, disse o homem de meia-idade com firmeza. É estritamente proibido perturbar os outros que estão treinando no mesmo andar. Se violar esta regra, será imediatamente expulso do campo de treinamento e banido de retornar por 100 anos. Yuan ergueu uma sobrancelha e murmurou: haverá outros? Capítulo 1949. Claro que haverá outros. Afinal, este é um campo de treinamento público, disse o homem de meia-idade. Dito isso, a maioria desses indivíduos pertence aos clãs dos dragões, então você não verá muitos humanos. Entendo. Compreensível. Quando estiverem prontos para começar o treinamento, basta passar pelos portões atrás de mim, instruiu o homem de meia-idade. Yuan assentiu com a cabeça e, sem hesitar, atravessou os portões, chegando ao primeiro andar da área de treinamento. No instante em que ele atravessou, a temperatura despencou muito mais do que estava lá fora, como se ele tivesse entrado no coração de um mundo congelado. Claro, como este andar era para iniciantes, isso não afetou Yuan, que havia alcançado a resistência suprema ao frio. Sem se demorar, Yuan dirigiu-se diretamente para a escadaria que dava acesso ao segundo andar. Enquanto caminhava, não pôde deixar de notar a imensidão do chão, o espaço parecia infinito. Além da parede da entrada atrás dele, as muralhas externas do castelo não eram visíveis, engolidas pela extensão aparentemente infinita de neve e gelo. Além disso, à primeira vista, parecia haver vários milhares de indivíduos espalhados pela vasta extensão, cada um concentrado intensamente em seu treinamento. Como o homem de meia-idade havia mencionado, a grande maioria deles eram dragões, e aqueles que não pertenciam aos clãs de dragões eram, em sua maioria, de outras raças bestiais. De repente, Yuan sentiu uma onda de intenção assassina vindo em sua direção. Virando-se rapidamente para encarar a ameaça, ele avistou um cavaleiro vestido com uma armadura de gelo, toda a sua forma esculpida em gelo. O cavaleiro investiu contra ele com ímpeto implacável, a espada erguida, brilhando friamente sob a luz pálida. Sem sequer se dar ao trabalho de desembainhar sua arma, Yuan desviou casualmente da espada do cavaleiro e desferiu um soco. No instante em que seu golpe atingiu a armadura de gelo, o corpo inteiro do cavaleiro se despedaçou em inúmeros fragmentos brilhantes, espalhando-se como neve no ar. Após derrotar o cavaleiro, Yuan percebeu um ligeiro aumento em sua resistência ao frio e energia espiritual. Sua resistência ao frio melhorou ligeiramente? Então eles não são apenas um incômodo, né? Por fim, Yuan chegou à escadaria que levava ao andar seguinte, apenas para descobrir que, na verdade, era um dispositivo de teletransporte projetado para transportá-lo diretamente para cima. Ao chegar ao segundo andar, ele imediatamente notou a mudança. O número de indivíduos treinando havia diminuído consideravelmente, restando apenas algumas centenas espalhadas pela vasta paisagem congelada. Além disso, os cultivadores do segundo andar eram muito mais fortes do que os do primeiro. Enquanto o primeiro andar estava repleto de indivíduos ainda no reino espiritual, os daqui já haviam alcançado o reino divino e além. Mais uma vez, Yuan dirigiu-se imediatamente para o próximo dispositivo de teletransporte. Algum tempo depois, Yuan chegou ao terceiro andar, onde o número de pessoas em treinamento havia sido reduzido pela metade.
No terceiro andar, os cavaleiros de gelo não só eram mais poderosos do que nos andares anteriores, como também apareciam com mais frequência. Quando Yuan finalmente conseguiu chegar ao dispositivo de teletransporte para o quarto andar, já havia derrotado 6 cavaleiros de gelo. No quarto andar, o número de indivíduos havia diminuído para menos de 100. A maioria possuía níveis de cultivo próximos à ascensão imortal, e alguns entre eles já haviam alcançado o reino imortal de bronze. Por fim, Yuan chegou ao dispositivo de teletransporte para o quinto andar, e bem ao lado do dispositivo havia um aviso que dizia: somente aqueles que alcançaram a resistência suprema ao frio devem prosseguir para o quinto andar. Após dar uma olhada no aviso, Yuan, sem hesitar, entrou no dispositivo de teletransporte e se teletransportou para o quinto andar. No instante em que Yuan pisou no quinto andar, um frio cortante que ele não havia sentido nos 4 andares anteriores o invadiu imediatamente. Pela primeira vez, ele não precisava lutar contra os cavaleiros de gelo para sentir sua resistência ao frio sendo atenuada. E simplesmente estar ali era suficiente para impulsionar seu corpo rumo ao crescimento. O quinto andar era visivelmente menos espaçoso que os anteriores, com seu espaço confinado concentrando o frio em uma área muito menor. Como resultado, a temperatura gélida atingia tudo com uma intensidade muito maior. Além disso, uma enorme estrutura de gelo erguia-se bem no centro da sala de treinamento, sua presença imponente irradiando um frio ainda mais profundo e penetrante. Quanto ao número de pessoas treinando no quinto andar, havia apenas 4 e 3 delas eram mulheres. Como era de se esperar, a grande maioria das pessoas treinando dentro do palácio congelado eram mulheres. Quando Yuan chegou ao quinto andar, nenhum dos outros sequer lhe dirigiu um olhar, cada um completamente absorto em seu próprio treinamento. Yuan queria começar seu treinamento imediatamente, mas ficou um tanto decepcionado com o campo de treinamento. Este lugar é apenas um pouco melhor do que a pintura de San Ling Kai, suspirou ele interiormente enquanto caminhava até um local vazio e começava seu treinamento. 1 hora após o início de seu treinamento, Yuan teve que lidar com um cavaleiro de gelo que se aproximava. O cavaleiro de gelo não possuía uma base de cultivo, mas sua força bruta era comparável à de alguém no auge da ascensão imortal. E ele era muito habilidoso com sua espada de gelo. No entanto, Yuan ainda foi capaz de destruí-los completamente com os próprios punhos. A resistência ao frio foi aprimorada? Após derrotar o cavaleiro de gelo, Yuan ficou parado com uma expressão pensativa no rosto. Espere um segundo. Aquele guarda disse que se eu for atingido por esses cavaleiros de gelo, meu corpo ficará mais suscetível ao frio. Se eu me deixar ser atingido de propósito e me enfraquecer, isso aumentaria a velocidade do meu treinamento? Ele precisava testar sua teoria e aguardou ansiosamente o aparecimento do próximo cavaleiro de gelo. 1 hora depois, outro cavaleiro de gelo apareceu diante de Yuan. Dessa vez, em vez de destruí-lo instantaneamente, Yuan permitiu que ele o atingisse. Você foi temporariamente amaldiçoado com rastro glacial? A sua resistência ao frio foi reduzida? Capítulo 1950. Após ser atingido pelo cavaleiro de gelo e amaldiçoado com um rastro glacial, Yuan inspecionou seu corpo. Meu corpo definitivamente está mais frio agora, mas não é o suficiente. Como uma única maldição não foi suficiente para notar qualquer diferença, Yuan decidiu deixar o cavaleiro de gelo atacá-lo mais algumas vezes. Você foi amaldiçoado com um rastro glacial? Você foi amaldiçoado com um rastro glacial? Você foi amaldiçoado com um rastro glacial? Embora Yuan não tenha sofrido danos ou ferimentos reais com os ataques do cavaleiro de gelo, uma tatuagem brilhante em forma de corrente azul aparecia em seu corpo a cada golpe, cada marca representando um único rastro glacial. Após acumular 10 vestígios glaciais, Yuan finalmente percebeu uma mudança. Sua resistência ao frio havia enfraquecido a ponto de o ambiente do quinto andar parecer genuinamente ameaçador. No entanto, em contrapartida, sua resistência ao frio estava se fortalecendo a uma taxa notavelmente mais rápida do que antes. Naturalmente, Yuan não foi o primeiro a cogitar essa ação imprudente. No entanto, ele foi definitivamente o primeiro a se enfraquecer tanto. O homem de meia-idade que fazia a guarda do lado de fora do palácio observava Yuan por curiosidade e ficou perplexo com as ações dele. 10 traços glaciais. Sua resistência suprema ao frio agora só é tão forte quanto a super resistência ao frio. Que humano imprudente. Ele já tinha visto indivíduos impacientes recebendo vestígios glaciais de propósito para acelerar seu treinamento, mas a maioria deles só ousava receber 1 ou 2 vestígios glaciais. Mesmo o indivíduo mais imprudente a treinar no palácio congelado só aceitou 7 vestígios glaciais. No entanto, Yuan foi além e recebeu 10 vestígios glaciais de uma só vez. No entanto, esse foi apenas o começo do choque do guarda, pois Yuan decidiu receber ainda mais vestígios glaciais, acumulando um total de 20 vestígios glaciais. Agora sim, um sorriso surgiu nos lábios de Yuan enquanto ele destruía o cavaleiro de gelo após acumular 20 vestígios glaciais. A essa altura, sua resistência ao frio havia caído para o nível de resistência ao frio poderosa, 2 níveis abaixo do limite recomendado para sobreviver no quinto andar. Mesmo assim, apesar do frio intenso, sua empolgação só aumentava. Os outros 4 indivíduos que treinavam no quinto andar finalmente voltaram sua atenção para Yuan, com os rostos tomados por choque e descrença ao perceberem o que ele havia feito consigo mesmo. Reduzir sua resistência ao frio a um nível tão perigoso naquele ambiente era pura loucura, e no entanto, ele permaneceu ali, inflexível. Quem é aquele? Treino aqui há mais de 100 anos e está é a primeira vez que o vejo, perguntou um deles em voz alta. Ele também é um ser humano. Uf. Seja quem for, não vai durar muito tempo com tantos vestígios glaciais nele. Dou-lhe no máximo alguns dias antes que seja obrigado a partir ou morras, zombou um deles. Após demonstrarem um breve interesse em Yuan, os 4 indivíduos rapidamente retornaram aos seus próprios treinamentos. Horas se transformaram em dias.
Uma semana havia se passado desde que Yuan chegara ao quinto andar e começara a treinar sua resistência ao frio. Os outros acreditavam que ele duraria apenas alguns dias, mas ele persistiu por uma semana inteira e não parecia que desistiria tão cedo. Um mês depois, o homem de meia-idade que normalmente guardava a entrada apareceu inesperadamente no quinto andar, atraindo olhares perplexos daqueles que ali treinavam. Era a primeira vez que algum deles o via abandonar seu posto. O homem de meia-idade aproximou-se de Yuan depois de o encontrar. Tenho uma mensagem do Imperador Dragão do clã do Dragão Sagrado, disse ele. O clã do Dragão Azul respondeu. Eles concordaram em se encontrar com você. O encontro acontecerá daqui a 3 meses em uma ilha específica. Você pode continuar treinando aqui por mais 2 meses e meio, já que levaremos 2 semanas para chegar ao local do encontro. Essa foi a última mensagem dele. Você tem algo a dizer para ele? Yuan então disse. Diga a ele que o verei daqui a 2 meses. O homem de meia-idade assentiu em silêncio e saiu no instante seguinte. Ele recebeu uma mensagem do Imperador Dragão do clã do Dragão Sagrado. Qual é a relação dele com o Imperador Dragão? Sua trajetória de vida deve ser bastante extraordinária. Os 4 indivíduos estavam ansiosos para se aproximar de Yuan e puxar conversa, com a curiosidade brilhando em seus olhos. No entanto, presos às regras rígidas do campo de treinamento, não ousavam perturbá-lo, sabendo que até mesmo uma simples palavra poderia ser vista como uma interferência em seu treinamento. Mesmo quando falavam em voz alta, não passavam de murmúrios entre si, evitando cuidadosamente a conversa direta uns com os outros para não infringirem as regras. Assim que o homem de meia-idade saiu, Yuan retornou ao seu treinamento. No entanto, quando o Cavaleiro de Gelo apareceu meia hora depois, Yuan permitiu que ele o atacasse, concedendo a si mesmo mais alguns traços glaciais. Meu Deus! Ele já está com 30 vestígios. Será que ele está mesmo tentando se matar? Os outros ficaram incrédulos com a imprudência de Yuan. Sem que eles soubessem, Yuan já teria morrido inúmeras vezes se não fosse por sua capacidade de regeneração e seu físico poderoso. Preciso adquirir imunidade ao frio antes de encontrar o clã do Dragão Azul. Com essa determinação, Yuan aumentou seus vestígios glaciais até atingir 40. Com 40 vestígios glaciais suprimindo sua resistência ao frio, Yuan ficou essencialmente sem qualquer defesa contra o frio, suportando uma temperatura destinada àqueles com resistência suprema ao frio. Caramba! Como ele ainda está vivo? Seu nível de cultivo também é apenas o de Imperador Divino. Observem bem. O corpo dele está se recuperando enquanto é congelado e despedaçado. Não consigo imaginar a dor que ele deve estar sentindo agora. Que habilidades regenerativas assustadoras. Ele deve ter algum tipo de físico divino. Ou talvez tenha consumido um tesouro milagroso antes de vir para cá. Os 4 indivíduos que treinavam no quinto andar ficaram tão chocados e perturbados pelo treinamento imprudente de Yuan que se viram incapazes de se concentrar no próprio treino. Um a um, eles abandonaram o treinamento, com toda a sua atenção irresistivelmente voltada para Yuan. Todos queriam ver qual era o seu limite. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 1951. Um mês inteiro se passou desde que Yuan aceitou 40 vestígios glaciais em seu corpo. Embora seu treinamento tenha progredido tremendamente, Yuan sabia que ainda não conseguiria alcançar a imunidade ao frio no pouco tempo que lhe restava. Assim, ele decidiu se esforçar ainda mais e aceitou mais 10 vestígios glaciais, elevando seu total para 50. Sua imprudência era tão inacreditável que indiretamente atrapalhava o treinamento dos outros. Simplesmente não havia como eles se concentrarem no próprio treinamento com um louco daqueles por perto. Com apenas uma semana restante, Yuan repentinamente começou a se dirigir para a enorme estrutura de gelo no centro do piso, a própria fonte da energia mais fria e concentrada em todo o campo de treinamento. Os outros só podiam observar em silêncio, engolindo em seco de vez em quando, à medida que a tensão os dominava. Cada um deles era um imortal dourado. Um deles era até mesmo um verdadeiro imortal, mas nenhum ousou se aproximar da estrutura de gelo. Seu frio opressivo era algo que até eles temiam instintivamente. E, no entanto, Yuan caminhou em direção a ela sem hesitar. Ele está se aproximando da essência da geada celestial. Aquela coisa poderia congelar instantaneamente um imortal, mesmo que ele tenha imunidade ao frio. Havia um motivo para todos estarem treinando longe da essência da geada celestial. A resistência ao frio melhorou consideravelmente? A resistência ao frio melhorou consideravelmente? A resistência ao frio melhorou consideravelmente? A resistência ao frio de Yuan estava melhorando a um ritmo impressionante, mas seu corpo também sentia uma dor indescritível. Sua pele, sangue e até mesmo seus ossos congelavam e se quebravam constantemente a cada segundo que passava. Alguns dias depois, sua habilidade Resistência Suprema ao Frio evoluiu para Imunidade ao Frio. Uma aura única envolveu a figura de Yuan no instante em que ele alcançou a imunidade ao frio. Ele realmente adquiriu imunidade ao frio. Você adquiriu 4 tipos diferentes de imunidade? Você conquistou o título de físico verdadeiramente impermeável. O efeito harmonioso de refinamento do corpo imortal foi ativado? O refinamento celestial harmonioso da física imortal começou a se fundir com a imunidade ao frio. Progresso, 1%. Como Yuan havia previsto, seu corpo imortal de refinamento do céu harmonioso começou a se fundir com sua imunidade ao frio. Contudo, ao contrário do que aconteceu durante sua estadia na expansão primordial, o campo de treinamento aqui, apesar de sua intensidade, acabou sendo muito fraco para produzir qualquer progresso significativo. Yuan voltou seu olhar para a imponente estrutura de gelo à sua frente, e a ideia de dar algumas mordidas nela passou brevemente por sua mente como forma de acelerar seu progresso. Mas após um momento de reflexão, ele descartou a ideia. Este campo de treinamento não lhe pertencia nem mesmo ao clã do Dragão Sagrado. Reivindicar algo tão central para o seu projeto seria cruzar uma linha que ele não estava disposto a ultrapassar. Parece que terei que visitar o Inferno Branco para completar a fusão, suspirou ele interiormente.
Como havia alcançado seus objetivos, Yuan decidiu encerrar seu treinamento ali e começou a caminhar em direção ao dispositivo de teletransporte. Com licença, você já terminou seu treinamento? Um dos 4 imortais chamou Yuan de repente. Se ele tivesse terminado o treinamento, não seria contra as regras interrompê-lo. Yuan parou e se virou para encarar os 4 imortais. Sim, terminei por aqui. Posso perguntar seu nome? Sou Bing Xin, do clã do Dragão Glacial. Yuan ponderou por um momento se deveria usar sua identidade verdadeira ou uma falsa. Por fim, com um sorriso sereno, ele disse, meu nome é Yuan, e gostaria de agradecer ao clã do Dragão Glacial por compartilhar este campo de treinamento. Bing Xin não sabia o que mais dizer e só pôde observar Yuan entrar no dispositivo de teletransporte e desaparecer do 5º andar. Algum tempo depois, Yuan deixou o Palácio de Gelo. Ao notar sua presença, o homem de meia-idade apenas balançou a cabeça e murmurou, você é um monstro? Obrigado. A propósito, como faço para sair daqui? Só existe um dispositivo de teletransporte. Ele te levará de volta ao lugar de onde você veio. Tudo bem. Algum tempo depois, Yuan retornou à montanha espiral do dragão. O sagrado imperador dragão o esperava em frente à pagoda quando ele retornou e disse, como foi seu treinamento? Consegui atingir um dos meus objetivos, mas ainda estou longe de alcançar o meu objetivo final. De qualquer forma, quando iremos ao encontro do clã do dragão azul, podemos sair imediatamente. Vamos fazê-lo. Muito bem. O imperador dragão respirou fundo de repente antes de falar em voz alta, que ecoou por toda a montanha espiral do dragão. Vamos embora imediatamente. Poucos instantes depois, um enorme tesouro voador em forma de barco apareceu no céu. O clã do dragão sagrado vinha se preparando para partir assim que recebeu a resposta do clã do dragão azul e estava apenas aguardando o retorno de Yuan. Sem demora, Yuan e o imperador dragão voaram até o tesouro voador, onde Xi Meili e outros membros do clã do dragão sagrado aguardavam. Além disso, havia um pequeno grupo de guerreiros de elite, aparentando estarem prontos para a guerra. Bem-vindo de volta, Yuan. Xi Meili aproximou-se dele com um sorriso no rosto. Yuan sorriu de volta e disse, parece que você tem trabalhado bastante nesses últimos meses. O nível de cultivo de Xi Meili não apenas atingiu o ápice de grande mestre divino, mas sua aura também se tornou muito mais intensa do que antes. O clã do dragão sagrado foi generoso o suficiente para me fornecer um instrutor pessoal, e tenho treinado praticamente todos os dias desde então, revelou ela. Ouvi dizer que você tem treinado dentro do palácio congelado. Pretendo treinar no campo de jogos inabalável assim que retornarmos. Senhor, podemos ir embora agora? Perguntou o dono do tesouro voador. Yuan assentiu com a cabeça. Sim, podemos ir agora. Em breve, o tesouro voador começou a se mover, voando a uma velocidade imensa. Estamos a caminho do Salão da Assembleia dos Dragões. É um edifício construído numa ilha sem nome, especificamente para reuniões entre o clã do dragão sagrado e o clã do dragão azul, explicou o imperador dragão durante a viagem. Capítulo 1952. São soldados? Perguntou Yuan, com um olhar fixo no grupo de guerreiros de elite posicionados ao redor da nave, como sentinelas silenciosos. Sim, respondeu o imperador dragão. Não estamos esperando uma batalha com o clã do dragão azul, mas é uma precaução. Eles farão o mesmo por lá. Eu vejo. A viagem deles até o Salão da Assembleia dos Dragões levou pouco mais de uma semana. Então eles ainda tinham alguns dias de folga antes do encontro marcado com o clã do Dragão Azul. O próprio Salão da Assembleia do Dragão era uma imponente estrutura em forma de cúpula, construída no coração de uma ilha árida e isolada. Normalmente, criaturas marinhas vagavam por essas águas em abundância, mas Yuan não conseguia sentir nenhuma presença perto da ilha. Era como se algo na própria ilha as estivesse repelindo. Posso explorar o local antes da chegada do clã Dragão Azul? Perguntou Xi Meili. No entanto, o imperador dragão balançou a cabeça e disse, como está é uma reunião formal, só podemos entrar na ilha na data marcada, mesmo que tenhamos chegado mais cedo. Oh, tudo bem. O clã do dragão azul só apareceu um dia antes da reunião marcada. Ao contrário do clã do dragão sagrado, que viajou pelo ar, o clã do dragão azul moveu-se pelas profundezas do mar, emergindo graciosamente, como se o próprio oceano se abrisse para recebê-los. Então esse é o clã do dragão azul, hein? Xi Meili murmurou, seus olhos examinando as feições deles com curiosidade silenciosa. Ao contrário do clã do dragão sagrado, que tinha cabelos negros e olhos dourados, o clã do dragão azul se destacava com seus cabelos azul claros, que brilhavam como o mar sob a luz do sol, combinados com os mesmos olhos dourados marcantes que caracterizavam sua herança real. Contudo, tal como o clã do dragão sagrado, eles não puseram os pés na ilha, limitando-se a acampar nos arredores. Assim como o imperador dragão havia previsto, o clã do dragão azul também trouxe seus próprios guerreiros. Na verdade, eles trouxeram 3 vezes mais soldados do que o clã do dragão sagrado. No dia seguinte, tanto o clã do dragão azul quanto o clã do dragão sagrado entraram na ilha e se dirigiram ao edifício. Nenhum dos dois tentou falar com o outro até que já estivessem dentro do prédio. Assim que se sentaram, o líder do clã dragão azul, Jiao Zhenhai, falou, qual o significado disso, o imperador dragão sagrado? Por que trouxe um humano para uma reunião tão importante? Cuidado com o que você diz, Jiao Zhenhai. Ele não é um ser humano comum. Yuan então falou, permita-me apresentar-me. Meu nome é Yuan, e fui eu quem organizou o nosso encontro hoje. O quê? Você está? Sim, eu sou o enviado da deusa dragão Yeou. Ha ha ha. Jiao Zhenhai caiu na gargalhada de repente.
Você realmente espera que eu acredite que você é um humano, é o dragão? Antes mesmo que Xiao Zhenhai pudesse terminar sua frase, Yuan ativou sua transformação de dragão, liberando uma onda de aura que inundou toda a sala com uma pressão avassaladora. Os soldados do clã Dragão Azul reagiram instantaneamente. Sentindo a súbita liberação de poder, instintivamente assumiram posições de combate, seus corpos se tensionando como se estivessem se preparando para uma batalha. Ao verem isso, os soldados do clã do Dragão Sagrado também se prepararam para o combate. No entanto, a atmosfera tensa se acalmou rapidamente quando Yuan permaneceu imóvel. Então você consegue usar a transformação do dragão. Não vejo como isso prova que você é um enviado da deusa dragão Yeou, zombou Xiao Zhenhai, incrédulo. Isso prova que você não sabe nada sobre a deusa dragão Yeou. Alguém do clã do dragão sagrado zombou. O quê? Xiao Zhenhai franziu a testa diante de palavras tão provocativas. O imperador dragão sorriu e explicou. A deusa dragão Yeou tem a habilidade de conceder poderes exclusivos dos dragões a outras raças de animais, incluindo humanos. O fato de ele poder usar a transformação de dragão é a prova de que foi abençoado pela deusa dragão Yeou. Xiao Zhenhai estreitou os olhos e perguntou. Quando você se tornou seu enviado? Que eu saiba, a deusa dragão Yeou não aparece desde a era do monarca imortal. Yuan sorriu e disse. Recentemente. O que? Muitos membros do clã do Dragão Azul demonstraram surpresa, até mesmo choque, ao ouvirem isso. Você está insinuando que a deusa dragão Yeou retornou? Perguntou Xiao Zhenhai. Embora tentasse disfarçar, sua voz ainda tremia levemente. É exatamente isso que estou tentando dizer. Que besteira. Testemunhei com meus próprios olhos a prova de seu retorno, disse o imperador dragão. Eu também. Aqueles que estavam lá para testemunhar a aparição da deusa dragão Yeou na montanha espiral do dragão se juntaram à celebração. Xiao Zhenhai permaneceu em silêncio por um bom momento antes de finalmente responder. Já que o clã do dragão sagrado garante por ele, vou acreditar na sua palavra. Então, enviado da deusa dragão Yeou, por que você organizou esta reunião? Vou direto ao ponto. A chave que você pegou do clã do dragão sagrado. Eu preciso dela. Você se refere à chave que nosso clã Dragão Azul ganhou em uma aposta? Não me importo de emprestá-la, mas não será de graça, mesmo que você seja o enviado da deusa Dragão Yeou. Claro que não pretendo aceitar de graça, disse Yuan calmamente. O que você quer em troca? Eu quero a montanha espiral do dragão. A sala mergulhou num silêncio sufocante. Os membros do clã do Dragão Azul lutavam para manter a compostura, com leves sorrisos nos cantos dos lábios e um lampejo de diversão nos olhos. Entretanto, as expressões do clã do Dragão Sagrado escureceram, suas testas franzidas profundamente em uma indignação mal contida. Infelizmente, eu não possuo a montanha espiral do dragão, então não posso lhe dar. No entanto, posso lhe dar outra coisa. E o que você pode me dar que valha mais do que a montanha espiral do dragão? Xiao Zhenhai zombou com desdém. O motivo pelo qual você quer a montanha espiral do dragão é porque deseja a atenção do grande, certo? Você precisa de algo dele? Mesmo que eu precise de algo do grande, não é algo que você possa me dar. Yuan sorriu e disse, você tem razão. Talvez eu não consiga fornecer isso, mas a deusa dragão Yeou talvez consiga. O que? A expressão de Xiao Zhenhai endureceu. Capítulo 1953. Yuan prosseguiu com a voz firme e constante. Talvez você não saiba muito sobre a deusa dragão Yeou, mas certamente deve saber que entre os 3 dragões da origem, ela é a mais forte. Tudo que o grande dragão pode oferecer há pouco, ou quase nada, que a deusa dragão Yeou não possa igualar ou superar. Xiao Zhenhai ficou em silêncio, ponderando as palavras de Yuan, e o restante do clã Dragão Azul começou a trocar olhares entre si. Por fim, Xiao Zhenhai disse, estou disposto a negociar, mas só continuarei a conversar se você, enviado da deusa dragão Yeou, estiver sozinho. Isso significa que o restante do clã do dragão sagrado deve se retirar. Isso é um absurdo. De jeito nenhum poderíamos deixar o enviado sênior sozinho com vocês, seus bastardos. O imperador dragão então falou com um tom calmo, porém resoluto. Devo concordar com os outros. Ele é tão importante para nós quanto a própria deusa dragão Yeou. Não podemos, em sã consciência, permitir que ele fique nas mãos do seu clã Dragão Azul, especialmente depois da agressão que vocês já demonstraram. Este assunto diz respeito a informações destinadas exclusivamente ao clã do Dragão Azul, afirmou Xiao Zhenhai com firmeza. Não é algo que deva ser compartilhado com pessoas de fora, especialmente com o clã do Dragão Sagrado. O sagrado imperador dragão ponderou por um breve momento antes de responder. Nesse caso, ficarei aqui sozinho com ele. Posso pertencer ao sagrado clã dragão, mas tenho minha própria reputação a zelar como imperador dragão. Posso até fazer um juramento se você não estiver satisfeito. Xiao Zhenhai assentiu e disse, se for só você, e você estiver disposta a jurar que manterá segredo, eu permitirei que você fique. O imperador dragão se virou para observar os membros do clã do dragão sagrado atrás dele. Sem trocar uma única palavra, eles se retiraram silenciosamente, sem oferecer queixas ou objeções. Com o imperador dragão presente, o mais forte entre eles, não tinham motivos para duvidar da segurança de Yuan. Assim que o clã do dragão sagrado partiu, o imperador dragão fez um juramento solene, comprometendo-se a manter segredo até a morte sobre tudo o que foi discutido na conversa que se seguiu. Somente após o juramento ser proferido, Xiao Zhenhai finalmente abriu a boca para falar. Vou direto ao ponto, disse Xiao Zhenhai com uma expressão séria. A linhagem do nosso clã é amaldiçoada. A cada geração sua pureza diminui. Se isso continuar, o clã do Dragão Azul acabará caindo abaixo do limiar necessário para ser reconhecido como uma linhagem real. Para impedir esse declínio, precisamos da ajuda do grande. Contudo, para sequer chamar sua atenção, precisamos de algo que lhe interesse, e esse algo é a montanha espiral do dragão.
Como você pode ter tanta certeza de que é uma maldição que está causando o declínio da sua linhagem? Perguntou o Imperador Dragão com um olhar duvidoso no rosto. Porque foi isso que o desgraçado que fez isso com a gente disse. Jiao Zhenhai gritou com raiva enquanto batia na mesa. Aquele desgraçado. Yuan ergueu uma sobrancelha. Não sei quem ou o que ele realmente é, disse Jiao Zhenhai, com a voz baixa e um tom de inquietação persistente. Ele simplesmente apareceu diante de nossa sede um dia e exigiu nossa relíquia de família. Quando nos recusamos e tentamos expulsá-lo, ele nos avisou que amaldiçoaria nossa linhagem. Isso aconteceu há muitos milhares de anos. Desde então, nossa linhagem tem declinado constantemente. No início, as mudanças eram sutis, quase imperceptíveis. Mas agora, está piorando a cada geração. Entendo. Então essa maldição é a origem do seu problema. E se eu me livrar dela, você me emprestará a chave, disse Yuan. Se você conseguir resolver nosso problema, e ainda por cima lhe emprestar a chave, nós a daremos a você. Yuan sorriu e disse, é uma promessa. Quanto à sua maldição, tem uma solução simples que nem sequer requer o envolvimento da deusa dragão Yeou. O que? Em resposta às expressões confusas do clã do dragão azul, Yuan recuperou o cálice sagrado da purificação e explicou. Se vocês derramarem algumas gotas do seu sangue neste cálice, sua maldição desaparecerá. E isso? Que tipo de tesouro é esse? Perguntou Jiao Zhenhai, engolindo em seco nervoso, ao sentir a aura profunda e desconhecida que emanava do cálice. Até mesmo os olhos do Imperador Dragão se estreitaram em curiosidade. A aura que emanava era diferente de tudo que ele já havia sentido, ancestral, de outro mundo e absolutamente única. Ninguém ali presente se lembrava de ter encontrado algo parecido antes. Pertence à deusa dragão Yeou, explicou Yuan brevemente. Você está preocupado que ela possa fazer algo com você? Jiao Zhenhai hesitou, depois voltou seu olhar para o Imperador Dragão, buscando um reconhecimento silencioso, como se precisasse de sua aprovação antes de prosseguir. Se algo lhe acontecer, oferecerei minha vida. O Imperador Dragão falou sem a menor hesitação na voz. Jiao Zhenhai assentiu com a cabeça e despejou algumas gotas de seu sangue no cálice. Yuan e todos os outros na sala aguardavam em silêncio tenso, uma mistura de expectativa e inquietação pairando no ar. Contudo, mesmo após vários instantes, nada aconteceu, o que fez com que Yuan arqueasse uma sobrancelha. O que houve? Jiao Zhenhai não conseguiu mais ficar em silêncio e perguntou. Yuan inspecionou o cálice para se certificar de que não havia nada de errado com ele antes de olhar para Jiao Zhenhai e falar com uma expressão séria. Você não está amaldiçoado. O quê? Como isso é possível? Exclamou Jiao Zhenhai, incrédulo. Você só pode estar brincando comigo. O que eu ganharia mentindo para você? Yuan balançou a cabeça. Este é um tesouro profundo que pode remover até as maldições mais fortes que existem. O fato de não estar reagindo ao seu sangue é simplesmente porque você não está amaldiçoado. Então como você explica o que está acontecendo com a linhagem do meu clã? Jiao Zhenhai rugiu, sua voz tremendo de frustração. Você está me dizendo que toda a minha família esteve errada esse tempo todo? Ele se recusava a acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Devia haver algo mais por trás do lento declínio de sua linhagem. Yuan deu de ombros e disse, não tenho como saber isso a menos que eu mesmo examine mais de perto. Que tal eu ir até sua casa e investigar melhor? Capítulo 1954. Ouvi direito. Você quer visitar a sede do clã Dragão Azul? Perguntou Jiao Zhenhai, franzindo profundamente a testa. Sim, respondeu Yuan com um aceno de cabeça. E o que exatamente vocês esperam alcançar? Insistiu Jiao Zhenhai. Nosso clã vive lá há dezenas de milhares de anos. Buscamos em cada canto, e nada do que encontramos jamais explicou nossa situação ou indicou uma solução. Quem sabe? Não posso dizer até ver com meus próprios olhos. Talvez você tenha deixado passar alguma coisa. Afinal, o que você tem a perder? Jiao Zhenhai esfregou os olhos e suspirou. Imperador Dragão, você se juntará a ele? Não permitirei que mais ninguém do clã do Dragão Sagrado se junte. O Imperador Dragão Sagrado assentiu e disse, naturalmente. Para onde quer que ele vá, eu o seguirei. Como isso envolve todo o clã, não posso tomar essa decisão sozinho. Deixe-me retornar ao meu clã para conversar com os outros primeiro. Entrarei em contato com você dentro de 2 meses. Muito bem. A reunião terminou pouco depois com o clã do Dragão Azul e o clã do Dragão Sagrado retornando para suas casas. Então, o que está acontecendo? O clã do Dragão Sagrado fez a pergunta ao Imperador Dragão enquanto retornavam à montanha espiral do dragão, montados em seu tesouro voador. Não posso entrar em detalhes, pois fiz um juramento, mas o enviado sênior e eu faremos uma viagem ao clã do Dragão Azul em breve. O quê? Você está indo direto para o quartel-general deles? Isso é imprudente demais até para você, Majestade. Está tudo bem. Mesmo que eles tentem fazer alguma coisa, eu vou eliminar pelo menos metade do clã deles antes de morrer. Yuan balançou a cabeça e tentou tranquilizar os outros, dizendo que tudo ficaria bem. O clã do Dragão Azul está numa situação peculiar. Duvido que façam algo contra nós. Não sei o que está acontecendo, mas e se estiverem lhe enganando, enviado sênior? E se for uma emboscada? Yuan deu uma risadinha e disse, você acha mesmo que iremos sozinhos? Já se esqueceu de quem mais está comigo? Eles logo chegaram a uma conclusão. Isso mesmo, você tem a deusa dragão Yeou. Yuan assentiu com a cabeça. De fato, com a deusa dragão Yeou ao nosso lado, nem mesmo o grande ser poderia nos fazer mal, disse ele. Ao ouvir isso, o clã do dragão sagrado deixou de se preocupar com sua segurança. Pelo contrário, esperavam que o clã do dragão azul tentasse algo para que pudessem ser apagados da existência pela deusa dragão Yeou. Assim que retornaram à montanha espiral do dragão, Ximei Li retomou imediatamente seu treinamento. Yuan também retornou ao palácio congelado para aprimorar seu físico, ainda que minimamente. Você voltou? Por quê?
O homem de meia-idade, intrigado com seu retorno, respondeu: Você já não tinha adquirido imunidade ao frio? Não vai além disso, mesmo que treine por 1000 anos. Eu sei. Sem dar qualquer explicação, Yuan entrou no 5º andar. Não tem ninguém aqui? Yuan esperava ver os 4 imortais que estavam treinando ali durante sua última visita. Com apenas 2 semanas decorridos, eles ainda deveriam estar em pleno treinamento. Sem que ele soubesse, porém, os 4 haviam ficado tão abalados pelo treinamento imprudente de Yuan que decidiram fazer uma pausa em seu próprio cultivo. Algum tempo depois, Yuan sentou-se ao lado da essência da geada celestial. Apesar de sua imunidade ao frio, a presença do cristal de gelo irradiava um frio intenso, ainda assim extremamente gelado, mesmo para ele. Quando o Cavaleiro de Gelo apareceu 1 hora depois, Yuan propositalmente permitiu que ele o atacasse, acumulando rapidamente vestígios glaciais novamente. Dessa vez, Yuan se esforçou ao máximo, chegando a 50 vestígios glaciais. No entanto, mesmo após 1 hora inteira, seu físico não apresentou sinais de melhora. Curioso, ele tentou ir mais longe, acumulando mais vestígios glaciais em seu corpo. Contudo, ao chegar a 60, percebeu que havia um limite para sua eficácia. Acima de 50, os vestígios adicionais não tinham nenhum impacto perceptível. A sensação era a mesma de antes. Uma semana inteira depois, Yuan finalmente notou algumas melhorias em seu físico, mas eram incrivelmente mínimas. Progresso, 2%. Após uma semana inteira de treinamento implacável, o progresso de Yuan aumentou apenas 1%. Nesse ritmo, levaria quase 2 anos inteiros para concluir o projeto, mas conhecendo a natureza de seu físico, ele entendia muito bem. Quanto mais perto chegasse da perfeição, mais lento e difícil se tornaria o progresso. Realisticamente, não importa quanto tempo ele passasse aqui, era improvável que ele conseguisse atingir a forma física ideal apenas neste lugar. Ainda assim, Yuan queria aproveitar ao máximo a oportunidade. Ele dedicou todo o seu tempo ao treinamento no 5º andar enquanto aguardava uma resposta do clã Dragão Azur. Passou-se 1 mês e meio até que a tão esperada mensagem finalmente chegasse. Nesse período, ele conseguiu aumentar o progresso de seu físico em apenas mais 3%. O Imperador Dragão tem uma mensagem para você. Antes que o homem pudesse transmitir a mensagem do Imperador Dragão, Yuan caminhou em direção ao dispositivo de teletransporte e disse: Não precisa. Eu mesmo ouvirei dele. Algum tempo depois, Yuan encontrou-se com o Imperador Dragão. O clã do Dragão Azur respondeu: Eles concordaram em nos deixar visitar seu território e nos buscarão daqui em 1 mês. Parece bom. Faltando 1 mês para sua visita ao território do clã do Dragão Azur, Yuan passava seus dias treinando com os jovens dragões nos campos de treinamento. O tempo passou num piscar de olhos, e 1 mês depois, Jiao Zenhai e um pequeno grupo de guardas de elite apareceram na montanha espiral do dragão. Yuan e o Imperador Dragão não perderam tempo e se juntaram a eles. Antes de partirmos, você precisa de algum comprimido para respirar debaixo d'água? Perguntou Jiao Zenhai, ciente de que os humanos não conseguem respirar debaixo d'água. Eu ficarei bem contanto que me cubra com energia espiritual, disse Yuan. Jiao Zenhai ergueu uma sobrancelha e disse: E se sua energia espiritual acabar? Não subestime o mar dos dragões. Pode ser bem difícil até para um imortal. Ah, tanto faz. Mesmo que você esgote sua energia espiritual, temos algumas pílulas para respirar debaixo d'água preparadas para você, então você não vai morrer afogado. Agradeço sua consideração. Yuan sorriu. Capítulo 1955. Após formar uma barreira hermética de energia espiritual ao seu redor, funcionando como um tanque de ar autossuficiente, Yuan avançou e seguiu Jiao Zenhai para as profundezas do Mar dos Dragões. As águas do Mar dos Dragões eram notavelmente claras, permitindo que Yuan visse seus arredores com facilidade, mesmo sem o auxílio de quaisquer técnicas ou artefatos especiais. Assim que desceram o suficiente no mar, um dos soldados que acompanhavam Jiao Zenhai subitamente assumiu sua verdadeira forma, um dragão gigantesco de escamas azuis, cuja presença parecia reverberar pelas águas circundantes com majestade e poder brutos. Suba. Jiao Zenhai disse isso enquanto estava de pé nas costas do dragão, tratando-o como uma montaria. Tesouros voadores que funcionavam debaixo d'água eram raros e não tão velozes quanto no céu, mas para o clã do Dragão Azur, tais ferramentas eram desnecessárias. Mestres do mar, eles cruzavam as águas com facilidade, confiando em sua destreza natural em vez de auxílio externo. Chegaremos ao nosso destino em 1 mês, disse Jiao Zenhai. 1 mês. Sua base não está tão longe quanto eu esperava, comentou Yuan. Jiao Zenhai riu do comentário de Yuan e disse: Só leva 1 mês porque estamos pegando um atalho. Se viajássemos normalmente, levaríamos vários anos para chegar ao nosso destino. Por atalho, você quer dizer as correntes subaquáticas? Alguns desses e um teletransportador natural. Assim como a expansão primordial possuía teletransportadores naturais, o mesmo acontecia com os 9 céus, embora a maioria deles estivesse escondida nas profundezas do mar. Quanto às correntes subaquáticas, elas funcionavam como túneis de sentido único, permitindo que qualquer coisa dentro delas viajasse a velocidades incríveis com o mínimo esforço. Alguns dias depois, eles alcançaram sua primeira corrente subaquática. No momento em que o dragão entrou nela, uma força poderosa surgiu ao seu redor, e sua velocidade aumentou várias vezes, impulsionando-os pelas profundezas como uma flecha disparada de um arco. No entanto, essas correntes marítimas não são isentas de desvantagens. Uma delas é a sua extrema intensidade. Algumas são tão poderosas que podem dilacerar um corpo se a pessoa não for forte o suficiente para resistir à força. Já faz um tempo desde que entrei em um desses, pensou Yuan, relembrando as vezes anteriores em que havia viajado debaixo d'água como Tian Yi, o monarca imortal.
O clã do Dragão Azul não era o único a chamar as profundezas do Oceano de Lar. Inúmeras espécies e raças haviam esculpido seus próprios domínios sob as ondas. Embora o mundo subaquático não fosse tão densamente povoado quanto as terras acima, estava longe de ser vazio, sendo habitado por uma grande variedade de seres que haviam se adaptado à vida nas vastas e misteriosas profundezas. Quando ainda vivia como monarca imortal, ele chegou a visitar cidades inteiramente construídas debaixo d'água. Após passarem vários dias navegando pela correnteza, finalmente chegaram ao seu fim. Contudo, poucas horas depois, encontraram outra e, sem hesitar, entraram, deixando-se levar mais uma vez pelas profundezas. Quanto à barreira de Yuan, ela estava sob constante ataque das poderosas correntes. Não fosse por seu físico, que constantemente reabastecia sua energia espiritual e experiência, mantê-la teria sido impossível para alguém em seu nível de cultivo. Meio mês depois, eles chegaram ao seu primeiro teletransportador natural, que existia em uma fenda de aparência suspeita no fundo do mar. Ao longo de sua jornada, Yuan encontrou muitas criaturas marinhas únicas, algumas com uma semelhança impressionante com dragões, embora não possuíssem a aura distinta e imponente que os verdadeiros dragões tinham. Apesar de seu tamanho ou aparência, essas criaturas sempre se afastavam ao sentirem a presença do grupo, evitando instintivamente o caminho do clã do Dragão Azul. Yuan chegou a encontrar alguns leviatãs voadores, mas como as demais bestas marinhas, eles se desviaram assim que perceberam a presença do grupo. Após atravessar a profunda fenda, o grupo de Yuan emergiu em uma região do mar completamente diferente. O terreno havia mudado tão drasticamente que, sem milhares de anos de experiência vivendo nessas águas, seria quase impossível navegar ou saber para onde ir em seguida. Após atravessarem diversas outras correntes marítimas e um último teletransportador natural, Yuan e seu grupo finalmente chegaram ao território do clã do Dragão Azul. Aninhado nas profundezas do azul tranquilo do mar, o território assemelhava-se a uma pequena cidade autossuficiente. Suas estruturas eram feitas de uma combinação de corais brilhantes, cristais e pedras fluidas que cintilavam com vida e energia. Torres imponentes curvavam-se como serpentes marinhas, e amplos pavilhões estavam ancorados ao fundo do mar por raízes vivas que pulsavam levemente com energia. A flora bioluminescente balançava com as marés, iluminando os arredores com uma suave bioluminescência. Ao mesmo tempo, criaturas aquáticas nativas da região deslizavam pacificamente entre as estruturas, coexistindo em harmonia com os dragões azuis. Apesar de estar submersa, a cidade exalava uma grandeza tranquila e régia, uma calma ancestral que refletia o orgulho e a herança do clã do Dragão Azul. Diferentemente do clã do Dragão Sagrado, que permaneceu praticamente isolado dentro da montanha espiral do dragão, o clã do Dragão Azul funcionava mais como uma casa real tradicional, com sua própria cidade, infraestrutura e cidadãos. Eles não apenas comandavam uma linhagem, eles governavam um domínio. Quanto aos habitantes do território do clã Dragão Azul, eles não se limitavam apenas a dragões. Uma diversidade de raças marinhas podia ser vista circulando pela cidade, a maioria delas com forma humana. Assim como a maioria dos animais terrestres, as criaturas marinhas adotaram formas humanas por conveniência, tornando a interação, o deslocamento e a vida diária muito mais fáceis dentro de uma sociedade estruturada. Conforme o grupo de Yuan sobrevoava a cidade, a cena abaixo se transformou. Todos, independentemente de raça ou posição social, pararam o que estavam fazendo e olharam para cima. Com expressões reverentes, fizeram reverências ou gestos respeitosos, honrando a presença do clã do Dragão Azul. É a primeira vez que você vê uma cidade subaquática? Perguntou Jiao Zhenhai a Yuan de repente. Ele balançou a cabeça e respondeu com um leve sorriso. Não, mas já faz um tempo desde que visitei um. Capítulo 1956. Após atravessar a cidade subaquática, o grupo de Yuan continuou sua jornada por mais algumas horas, deslizando cada vez mais para o coração do domínio do clã Dragão Azul. Finalmente chegaram ao seu destino, uma enorme residência subaquática com pátio interno que se estendia por vários quilômetros do fundo do mar. Sua grandiosa arquitetura se integrava perfeitamente ao oceano circundante, apresentando amplos salões feitos de coral reforçado, pilares de cristal reluzentes e telhados em forma de ondas ondulantes. Toda a estrutura irradiava uma aura de nobreza e poder ancestral, condizente com o status de um clã real de dragões. O grupo de Yuan aterrissou bem na entrada, onde um grupo de indivíduos do clã Dragão Azul estava em formação ordenada, aguardando sua chegada. O clã do Dragão Azul dá as boas-vindas ao enviado da deusa dragão Yeou e ao sagrado imperador dragão em nosso humilde domínio. Obrigado por nos receberem, disse Yuan educadamente enquanto saltava das costas do dragão, aterrissando levemente no fundo do mar. Vamos entrar primeiro, acrescentou Jiao Zhenhai, gesticulando em direção à entrada principal enquanto começava a caminhar à frente. Uma vez lá dentro, Jiao Zhenhai os conduziu por uma série de salões ornamentados antes de guiá-los para uma câmara espaçosa onde mais 3 indivíduos os aguardavam. Diferentemente daqueles do lado de fora, essas figuras irradiavam uma presença muito maior, cada uma exalando um nível de refinamento e autoridade que rivalizava com os escalões superiores do comando do clã do Dragão Sagrado. Seus olhares eram penetrantes, suas auras refinadas. Permitam-me apresentá-los brevemente. Eles são os 3 grandes anciãos. Sua posição e autoridade dentro do clã do Dragão Azul só ficam abaixo da minha e da de nossos ancestrais. Eu sou a primeira anciã, Jiao Venian. Segundo ancião, Jiao Yanshen. Terceiro ancião, Jiao Anshen. Eu sou Yuan, enviado da deusa dragão Yeou. Já ouvimos de tudo do líder do clã. Você afirma que não fomos amaldiçoados, é isso mesmo? Disse o segundo ancião. Yuan assentiu com a cabeça e disse, se você não acredita em mim, pode tentar você também. Ele recuperou o cálice sagrado da purificação e fez um gesto em direção a eles. Não se preocupem, nós certamente faremos isso. No entanto, não seremos nós que o faremos.
Em vez disso, será alguém que, sem sombra de dúvida, está amaldiçoado, disse o primeiro ancião, fazendo um gesto com a mão. No instante seguinte, um homem de meia-idade entrou na sala. Seus pulsos estavam presos por grossas correntes, como um prisioneiro, e sua tez estava pálida como a luz do luar, como se estivesse esgotado pelo tempo ou pelo tormento. O terceiro ancião explicou: lançamos uma poderosa maldição sobre ele pouco antes da sua chegada, então sabemos que ele está definitivamente amaldiçoado. Se vocês conseguirem remover essa maldição com o tesouro que possuem, acreditaremos em suas alegações. Iona assentiu com a cabeça e disse ao homem: alimente este cálice com algumas gotas do seu sangue. O homem assentiu levemente com a cabeça e seguiu as instruções com movimentos lentos e fracos. Assim que o homem ofereceu seu sangue ao cálice, Jiao Zenhai e os três anciãos observaram em silêncio solene, com expressões tensas e indecifráveis. Momentos depois, os 2 dragões gravados no cálice ganharam vida, deslizando pela sua superfície em movimentos fluidos, como se despertados pelo próprio sangue. Circulavam o cálice com crescente entusiasmo, seus movimentos rápidos e vibrantes, reagindo a algo presente na oferenda. Agora beba isto. Yuan reuniu o líquido do cálice com sua energia espiritual e o pairou sobre o homem, que abriu a boca e o bebeu sem questionar. Em pouco tempo, uma mudança visível ocorreu no homem doente. A cor começou a retornar à sua tez pálida e a fraqueza em seus membros foi desaparecendo lentamente. Sua respiração se estabilizou, sua postura se endireitou e um leve brilho retornou aos seus olhos. Jiao Zenhai e os 3 anciãos olharam com espanto, suas expressões solenes dando lugar à surpresa e ao deslumbramento ao testemunharem a transformação diante de seus olhos. Após um breve momento de quietude, o terceiro ancião subitamente entrou em ação e começou a inspecionar o homem. É verdade. A maldição dele foi quebrada, revelou ele com a voz trêmula. O quê? Mas nós tínhamos lançado uma maldição suprema sobre ele. Como ela pôde ser removida com tanta facilidade? Exclamou o primeiro ancião com a voz repleta de incredulidade. Satisfeitos? Perguntou Yuan. Só um segundo. Ainda precisamos usar o tesouro em nós mesmos para confirmar que não estamos amaldiçoados, disse o segundo ancião. Yuan não apresentou objeções ao pedido deles e começou a testar o sangue de cada um. Contudo, no final de tudo, o cálice permaneceu completamente imóvel, sem demonstrar qualquer reação a nenhuma delas. Como sabemos que você não está controlando o tesouro de forma que ele só funcione com a sua permissão? Questionou repentinamente o terceiro ancião. Yuan deu de ombros e disse: isso é impossível de provar, então você terá que acreditar em mim. Vocês estão se superestimando um pouco. O enviado não tem motivo algum para prejudicar o seu clã do dragão azul, disse o imperador dragão de repente, num tom um tanto desdenhoso. E isso é: eu só quero a chave que você pegou do clã do dragão sagrado. Se eu quisesse prejudicar o clã do dragão azul, eu a teria tomado à força, disse Yuan. E nós o teríamos ajudado, acrescentou o imperador dragão com um sorriso. Certo, já entendemos. Jiao Zenhai suspirou enquanto esfregava os olhos. Vamos confiar em você. O que você vai fazer agora? Bem, tenho pensado nisso durante o último mês, mas não há realmente nada que eu possa dizer ou fazer até dar uma olhada no local. Nesse caso, mostraremos nosso território para você. Com certeza. Tenho algo a fazer, então designarei alguns guardas para ficarem com você. Não é que eu não confie em você, mas isso tornará a travessia do nosso território muito mais conveniente, disse Jiao Zenhai. Eu entendo. Então, por favor, aguarde aqui um momento. Jiao Zenhai e os 3 grandes anciãos deixaram Yuan e o imperador dragão sozinhos na sala enquanto reuniam um pequeno grupo de guardas. Cerca de meia hora depois, 2 guardas chegaram ao quarto deles, um jovem e uma jovem, ambos cultivadores imortais dourados. Meu nome é Xuanbin, disse o jovem. Eu sou Binglan, e nós seremos seus guias, disse a jovem. Eu sou Yuan. Vamos nos dar bem. Capítulo 1957. Qual o primeiro lugar que gostaria de visitar, enviado da deusa dragão Yeou? Perguntou Xuanbin. Isso é muito longo. Pode me chamar de Yuan. Então, Senhor Yuan, para onde gostaria de ir? Yuan ponderou por um momento antes de falar. Já que estamos aqui, vamos dar uma olhada ao redor primeiro. Muito bem. Em vez de procurar dentro da residência do clã dragão azul, Yuan optou por explorar a área ao redor de seus aposentos. Xuanbin e Binglan seguiam Yuan silenciosamente a uma curta distância. Embora sua presença servisse como uma escolta protetora, era evidente que também estavam ali para vigiá-lo de perto, garantindo que ele não fizesse nada considerado suspeito. A área ao redor da residência do clã dragão azul era vasta e aberta, repleta de vida marinha vibrante. Corais coloridos se espalhavam pelo fundo do mar ao lado de pedras lisas e algas ondulantes, criando uma tapeçaria natural rica em movimento e vida. O clã do dragão azul utiliza este espaço para alguma coisa? Perguntou Yuan. Não que eu saiba. No entanto, eles mantêm este lugar organizado, tratando-o como um jardim ao ar livre, disse Binglan. Não é à toa que é tão bonito, disse Yuan, enquanto percorria toda a área com seus sentidos divinos. No entanto, ele não conseguiu encontrar nada fora do comum. Não vejo nada por aqui. Vamos explorar a cidade. Algum tempo depois, Yuan retornou à cidade pela qual haviam passado não muito tempo antes. Este lugar é ainda mais magnífico visto de perto. A cidade subaquática apresentava uma semelhança impressionante com as cidades em terra firme, com comércios movimentados, prédios residenciais e ruas pavimentadas com pedras lisas do mar. Até mesmo barracas de comida ladeavam os caminhos, com suas bandeiras coloridas balançando suavemente nas correntes, oferecendo todos os tipos de iguarias subaquáticas aos transeuntes. Yuan aproximou-se de uma das barracas próximas com curiosidade silenciosa. Em terra firme, essas barracas normalmente vendiam espetinhos, pães cozidos no vapor ou pratos grelhados fumegantes. Mas ali debaixo d'água, todos os vendedores ofereciam apenas frutos do mar e vegetais crus.
Não era de se surpreender, é claro. Num lugar onde o fogo era inútil, as iguarias cruas eram a norma. Quanto custa esse? Perguntou Yuan, apontando para um pedaço de fruto do mar cuidadosamente embrulhado em algo que parecia alga marinha azul. 2 conchas comuns, disse o vendedor. Yuan ergueu as sobrancelhas ao se deparar com aquela moeda desconhecida. Aqui temos nossas próprias moedas, disse Xuanbin. Permita-me pagar para você. Xuanbin produziu 2 objetos belos e idênticos em forma de concha e os entregou ao vendedor, que os aceitou imediatamente antes de entregar a comida a Yuan. Assim que o peixe chegou às suas mãos, Yuan deu uma mordida. A textura era macia e delicadamente suave, quase derretendo na língua. Um sabor forte e salgado invadiu sua boca, um gosto rico e oceânico, puro e refrescante, do tipo encontrado apenas nos peixes mais frescos e de melhor qualidade. A alga azul usada para envolver o peixe oferecia um contraste agradável, com uma textura ligeiramente mais firme, mas com uma crocância satisfatória que complementava a maciez do recheio. Que tipo de comida é essa? Perguntou Yuan ao vendedor. Essa é carne de leviatã voador envolta em algas marinhas espirituais. O que? Surpresa e perplexidade estamparam o rosto de Yuan no instante em que ele descobriu o que tinha acabado de comer. Os leviatãs voadores eram conhecidos como os reis dos mares pelos mortais, especialmente na Era Primordial. E, no entanto, lá estavam eles, reduzidos a comida de barraca acessível, servidos e consumidos casualmente como se não fossem mais especiais do que peixes comuns. Há algo de errado com a comida? Perguntou o vendedor com uma expressão preocupada no rosto, claramente com medo de ofender alguém que estava sendo escoltado por 2 soldados do clã do Dragão Azul. Ah, não há nada de errado. A comida estava deliciosa. Obrigada. Yuan continuou a vaguear pela cidade com uma expressão calma e quase descontraída, como a de um viajante curioso a apreciar a paisagem. Mas por baixo daquela aparência descontraída, ele permanecia vigilante. Seu sentido divino estava constantemente em ação, percorrendo silenciosamente os arredores enquanto inspecionava diligentemente cada canto em busca de qualquer coisa em comum. Devido à imensidão da cidade, Yuan levou quase 2 semanas inteiras para explorá-la por completo. Ele não deixou nenhum beco, distrito ou passagem sem examinar, seu sentido divino vasculhando meticulosamente cada camada de coral, pedra e estrutura. No entanto, apesar de sua busca minuciosa, ele não encontrou nada fora do comum. Alguma coisa? Perguntou Binglan. Yuan balançou a cabeça negativamente. Não é surpresa. O clã do Dragão Azul já vasculhou a cidade, várias vezes aliás. Yuan então disse, você disse que o clã do Dragão Azul lutou contra o indivíduo que amaldiçoou seu clã, certo? Sim, é isso mesmo. Onde aconteceu a briga? Pode me levar até lá? Qual é o sentido disso? A luta ocorreu há milhares de anos. Duvido que tenha restado alguma coisa daquele evento. Só saberemos quando virmos com nossos próprios olhos. Xuanbin e Binglan trocaram olhares. Finalmente Xuanbin disse, muito bem, nós te levaremos lá. O grupo retornou em direção à residência do clã Dragão Azul, mas em vez de parar, eles continuaram passando por ela. Após percorrerem centenas de quilômetros pelas águas serenas e salpicadas de luz, Xuanbin e Binglan pararam diante de um campo estranho e desolado. A área se estendia vasta e misteriosa, marcada por centenas de crateras profundas e irregulares gravadas no leito marinho, cada uma como uma cicatriz esculpida no fundo do oceano. A batalha ocorreu aqui, disse Xuanbin solenemente. Embora o clã do Dragão Azul tenha lutado contra um único indivíduo, essa pessoa resistiu bravamente por um mês inteiro contra todos nós, e no fim, ainda conseguiu escapar com vida. Yuan não respondeu. Ele simplesmente ficou parado ali, com os olhos fixos na paisagem repleta de crateras, uma leve carranca se formando em seu rosto. Você vê alguma coisa? Perguntou o Imperador Dragão, percebendo a expressão de Yuan. Sua voz era calma, mas curiosa. Ele próprio não conseguia sentir nada de incomum. Sim, ele assentiu com a cabeça. O que é isso? O que você vê? Perguntou Binglan com a voz cheia de urgência e entusiasmo. E imunidade perfeita a veneno resistiu a... É veneno. Este lugar está cheio de veneno, revelou ele. Capítulo 1958. Veneno? Binglan exclamou de repente, com a voz embargada pela incredulidade. Você está dizendo que foi o veneno que causou o declínio da linhagem do nosso clã Dragão Azul? Isso é um absurdo. Seus olhos brilharam de fúria enquanto ela dava um passo à frente. Tolerei essa farsa apenas porque era o desejo do meu pai, mas não posso mais suportá-la. Você não passa de uma fraude. Irmã mais velha, por favor, acalme-se, disse Xuanbin suavemente, intervindo com uma expressão preocupada, tentando aliviar a crescente tensão. Yuan olhou para ela com as sobrancelhas arqueadas. Pai? Você é a filha do líder do clã? Isso mesmo. Meu nome completo é Jiao Binglan, e eu sou a filha mais velha do clã do Dragão Azul. Xuanbin suspirou e falou em seguida, sou Jiao Xuanbin, o segundo filho mais velho. Além disso, esta não é a nossa verdadeira aparência. Agora que suas identidades haviam sido reveladas, não havia mais necessidade de disfarces. No instante seguinte, eles se desfizeram de seus disfarces, revelando suas verdadeiras aparências. Enviado sênior, tem certeza de que é veneno? Não quero duvidar de você, mas também não consigo sentir nada, disse o Imperador Dragão com uma expressão de dúvida no rosto. Tenho certeza. Infelizmente não posso dizer que tipo de veneno é. Por que você tem tanta certeza? Perguntou Jiao Xuanbin. Yuan olhou para ele e disse sem hesitar, porque tenho imunidade perfeita a venenos, e ela reagiu no instante em que entrei neste lugar. Imunidade perfeita a veneno? Exclamou Jiao Binglan com a voz embargada pela incredulidade. Esse não é o nível mais alto de resistência a veneno, algo que só existe em lendas? E você espera que acreditemos que você, uma humana, realmente adquiriu tal habilidade? Yuan deu de ombros levemente.
acreditar em mim ou não é uma escolha sua. E para que fique claro, ainda não há provas definitivas de que esse veneno esteja ligado à situação do seu clã. É apenas uma possibilidade. Após tomarem conhecimento do veneno, Yuan e os outros voltaram correndo para informar Jiao Zenhai e os 3 grandes anciãos sobre a descoberta. Veneno? Tem certeza? Como era de se esperar, Jiao Zenhai e os 3 grandes anciãos receberam a notícia com ceticismo. A dúvida transpareceu em seus rostos, suas expressões se tornando tensas enquanto lutavam para aceitar uma explicação tão improvável. Nunca ouvi falar de um veneno capaz de enfraquecer uma linhagem real, disse o primeiro ancião. Como maior especialista em venenos do clã do Dragão Azul, seu ceticismo tinha peso. Já examinamos nossos corpos e sangue minuciosamente no passado, mas não encontramos nenhum vestígio de veneno. Isso pode ser algo totalmente novo, respondeu Yuan. Um veneno especificamente desenvolvido para atingir sua linhagem sanguínea sem deixar os sinais habituais. Você não pode estar falando sério. Você sequer tem ideia do trabalho que daria para criar algo assim? E por que eles atacariam nosso clã Dragão Azul? Sempre vivemos aqui em paz, sem ofender ninguém, exclamou Jiao Binglan. Você disse que ele veio aqui em busca da herança de família, certo? Acha que eu poderia dar uma olhada? Perguntou Yuan. Esse deve ser o seu verdadeiro propósito aqui. Jiao Binglan disparou, com os olhos faiscando de fúria. Você está trabalhando para aquele desgraçado? Sem hesitar, ela sacou a arma e apontou-a para Yuan, com uma intenção assassina nítida e imediata. Mas antes que ela pudesse dar mais um passo, o Imperador Dragão se moveu. Num instante, ele se colocou entre eles, e a sala foi inundada por sua pressão avassaladora, tão intensa que fez as paredes rangerem e a própria água ao redor tremer. Parar! Jiao Zenhai rugiu. Binglan, o que você está fazendo? Abaixe sua arma agora mesmo e peça desculpas ao nosso convidado. Mas ela hesitou tremendo. Não vou repetir o que disse. Jiao Binglan rangeu os dentes de frustração enquanto abaixava a arma antes de guardá-la. Peço desculpas pelo comportamento indisciplinado dela, disse Jiao Zenhai com um suspiro cansado. Este é um assunto extremamente delicado para o nosso clã, e as emoções estão à flor da pele. Peço a sua paciência e compreensão. Yuan balançou a cabeça levemente. Está tudo bem. Eu entendo como você se sente. Também não espero que você confie em mim tão facilmente. Ele fez uma pausa por um momento antes de continuar. Que tal isso? Deixe-me voltar àquela área e investigar melhor. O veneno não me afeta, então não corro nenhum perigo. Honestamente, só podemos entrar nessa área até certo ponto antes de sermos forçados a recuar, admitiu Jiao Zenhai. Quanto mais fundo vamos, mais nauseante se torna, e se avançarmos mais, acabamos perdendo a consciência, independentemente do nosso nível de cultivo. Por que você não me disse isso antes que eu perdesse 2 semanas vagando pela cidade? Yuan suspirou. Jiao Zenhai ficou em silêncio. Ele não tinha desculpas para aquele erro. Yuan se virou para olhar para o Imperador Dragão e disse, devo fazer isso sozinho. Não quero que você seja envenenado. Há uma boa chance de eu já estar sendo afetado por isso. Sim, mas acredito que seja improvável, respondeu Yuan. O veneno pode ser único e potente, mas parece agir muito lentamente. Se fosse realmente agressivo, a linhagem do clã Dragão Azul teria começado a deteriorar-se muito antes. É mais provável que seja um veneno que requer exposição prolongada, algo que se infiltra gradualmente ao longo do tempo antes de começar a fazer efeito. Nesse caso, vou seguir seu conselho e ficar aqui por enquanto. Permita-me acompanhá-lo, disse o primeiro ancião, dando um passo à frente. Possuo o conhecimento mais extenso sobre venenos entre nós. Yuan cogitou mencionar que o primeiro ancião provavelmente não seria de muita ajuda, visto que nem ele conseguia detectar o veneno. Mas ele se conteve e apenas acenou com a cabeça em silêncio, optando por não piorar seu relacionamento com eles. Algum tempo depois, Yuan e o primeiro ancião dirigiram-se à área envenenada. E imunidade perfeita a veneno resistiu a... Minha imunidade a venenos começa a reagir a partir deste ponto, disse Yuan. O primeiro ancião não respondeu. Em vez disso, calmamente retirou um conjunto de ferramentas de seu anel espacial, tesouros projetados para detectar veneno. Ele os ativou e testou a água ao redor. Após alguns instantes, balançou a cabeça e disse, com ar sombrio, nada. Yuan então disse, vou mais fundo. Sugiro que você fique aqui. Não, eu vou com você. Faça o que quiser. Capítulo 1959. À medida que Yuan se aventurava mais fundo, as águas ao seu redor tornavam-se cada vez mais turvas e escuras. A clareza se dissipou em uma névoa densa e sombria, e um odor fétido começou a preencher a área, infiltrando-se até mesmo através da barreira protetora ao seu redor. Era o cheiro pungente e inconfundível de decomposição, como se ele estivesse nadando em águas impregnadas de podridão e corrupção. Céus! Não era nada assim quando visitamos este lugar pela última vez há 100 anos, comentou o primeiro ancião com uma expressão de desgosto no rosto, chegando a tapar o nariz, tentando afastar o cheiro pungente. A última vez que você visitou este lugar foi há 100 anos? Perguntou Yuan para confirmar. Sim. Como ninguém consegue se aventurar neste lugar sem desmaiar, acabamos desistindo de explorá-lo. Até mesmo pessoas de fora do clã do Dragão Azul tentaram, mas os resultados foram os mesmos. É claro que ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Aliás, estou começando a sentir minha consciência se esvaindo. Então isso é o máximo que posso dizer. Boa sorte. O primeiro ancião interrompeu seus movimentos por um segundo antes de se virar e voltar para os residentes do clã do Dragão Azul. Te vejo de volta em casa, disse Yuan antes de continuar caminhando ainda mais para dentro, sua imunidade perfeita a venenos bloqueando os efeitos do veneno a cada segundo. Em pouco tempo as águas ficaram tão sujas que era quase impossível enxergar qualquer coisa a olho nu, e nem mesmo seu sentido divino lhe era de muita ajuda. Como o sentido divino não funcionava mais, Yuan teve que usar o olhar divino, o que consumia
possuía mais energia espiritual e mental, mas isso não era um problema para ele. Após vagar por dias, Yuan finalmente notou algo e apressou o passo. Poucos instantes depois, Yuan deparou-se com um cadáver enorme repousando no fundo do mar. Sua presença era sombria e perturbadora. Os restos mortais pareciam pertencer a algum tipo de criatura serpentina, mas seu corpo estava tão deformado e devastado que sua identidade original era quase impossível de discernir. Carne retorcida, escamas rasgadas e ossos deformados faziam dele uma sombra grotesca do que quer que tivesse sido um dia. No centro do cadáver, aninhado nas profundezas de seus restos mutilados, Yuan avistou um grande orbe negro, sua superfície tão escura e lisa que quase desaparecia na água turva ao redor. Pulsava fracamente como se absorvesse a decomposição ao seu redor, e emanava uma presença que parecia ao mesmo tempo antinatural e profundamente sinistra. Yuan não hesitou nem por um segundo para determinar que aquele orbe negro era a fonte do veneno. Ele o pegou cuidadosamente e o inspecionou. O veneno não era tão mortal quanto os venenos que ele encontrara no pântano venenoso do dragão nefasto, mas tinha uma propriedade realmente única. Se tivesse que compará-lo ao veneno do pântano, diria que estaria em algum lugar nas zonas mais internas. Este deve ser um novo tipo de veneno, criado especificamente para afetar a linhagem do clã do Dragão Azur. Quem criou isso é incrivelmente habilidoso. Agora que Yuan havia descoberto a fonte do veneno, ele precisava lidar com ela. Felizmente ele possuía a imunidade perfeita a venenos e o corpo imortal de refinamento do céu harmonioso, o que lhe permitia absorver e refinar o veneno. Embora quisesse levar o veneno de volta ao clã do Dragão Azur para mostrá-lo ao líder do clã e aos 3 grandes anciãos como prova, ele só colocaria suas vidas em perigo. Sem outra opção, Yuan sentou-se e começou a absorver o veneno, refinando-o e transformando-o em seu próprio poder. Há muito veneno nesta coisa, provavelmente acumulado ao longo de dezenas de milhares de anos. Vai levar algum tempo até que eu a purifique completamente. Enquanto Yuan começava a purificar o orbe venenoso, um brilho tênue envolveu seu corpo, espalhando-se como ondulações na água turva. Ao mesmo tempo, ele absorvia o veneno remanescente ao seu redor, neutralizando gradualmente sua essência corruptora. Aos poucos, a escuridão opressiva foi se dissipando e a água, antes fétida, começou a clarear. O tempo passou tranquilamente e após vários dias de esforço incansável, Yuan estava quase na metade do processo de purificação do veneno. Mas, enquanto continuava seu trabalho, uma onda repentina de intenção assassina surgiu atrás dele. Instintivamente, ele parou, seu corpo se tensionando enquanto se virava para encarar a ameaça. Voxax! Um objeto afiado, semelhante a uma agulha, rasgou a água com velocidade estonteante, mirando diretamente em Yuan. Ele reagiu instantaneamente, erguendo o braço para interceptá-lo, mas a arma estava envolta em uma poderosa energia imortal, que rompeu sua defesa e passou por sua guarda. A agulha atingiu seu corpo com uma força impactante, mas graças à sua constituição física robusta, não o perfurou completamente. Se ele fosse mais fraco, a agulha teria atingido seu coração. Mesmo assim, ainda não teria sido suficiente para matá-lo. E imunidade perfeita ao veneno resistiu ao sussurro do abismo? Qual o significado disto? Yuan perguntou à figura que se aproximava. Poucos instantes depois, um velho de aparência familiar apareceu diante dele. Primeiro ancião. Quem o atacou não era outro senão o primeiro ancião. Então era verdade que você tinha imunidade perfeita a venenos. Que pena! Você poderia ter tido uma morte fácil se não a tivesse. Embora seu ataque envenenado não tivesse matado Yuan, o primeiro ancião não demonstrou qualquer sinal de preocupação. Sua expressão permaneceu calma, quase indiferente. Afinal, Yuan estava apenas no auge do reino do Imperador Divino, enquanto ele próprio se encontrava no segundo nível do reino da Ascensão Divina. De sua perspectiva, o resultado já estava decidido. Antes de me matar, que tal me dar uma explicação? Yuan disse calmamente com o olhar firme. Por que você está fazendo isso? Por que zombou o primeiro ancião, estreitando os olhos? É simples. Vocês estão interferindo em nosso grandioso projeto, algo que levou milhares de anos de planejamento e uma fortuna em recursos. Não vamos deixar que um forasteiro arruine tudo. Isso não explica nada. Qual é o plano? Para quem você trabalha? Yuan continuou a questionar o primeiro ancião, tentando obter o máximo de informações possível. Capítulo 1960. Por que você se importa com essas coisas quando está prestes a morrer? Zombou o primeiro ancião. Você deveria estar se preocupando com a sua própria vida. Yuan deu de ombros e respondeu, por que me preocupar com algo que está fora do meu controle? Você é um cultivador do reino da Ascensão Divina, enquanto eu ainda sou um mortal. O resultado deveria ser óbvio. E se eu for morrer, quero pelo menos saber o porquê. É simples. O motivo pelo qual você vai morrer é porque você se meteu onde não devia. Yuan suspirou. O que mais eu deveria fazer? Preciso da chave que você pegou do clã do dragão sagrado. Aliás, você não tem medo de ofender a deusa dragão Yeou? Caso tenha se esquecido, eu sou o enviado dela. Deusa dragão Yeou? Ha ha ha. O primeiro ancião começou a rir alto. Quem seria tolo o suficiente para acreditar em tal mentira? Não há como você ser um enviado da deusa dragão Yeou. Ela morreu há muito tempo. Por que você tem tanta certeza de que ela morreu? Você testemunhou a morte dela com seus próprios olhos? Perguntou Yuan. Ela não é vista desde a era dos monarcas imortais. Isso é prova mais do que suficiente. Enfim, chega de conversa fiada. Vou te matar agora. Tem certeza de que quer fazer isso? Os outros podem ficar desconfiados se você voltar sozinho. Vou dizer a eles que você nunca voltou. Eles não podem provar que eu te matei se seu cadáver estiver em um lugar inacessível. Nem mesmo o Imperador Dragão Sagrado, que veio aqui com você, conseguirá chegar a esta área. É mesmo? Que pena. Infelizmente para você, não será tão fácil me matar. Veremos.
O primeiro ancião ergueu a mão com a palma voltada para Yuan e liberou uma onda de Qi imortal. A pressão percorreu a água, buscando subjugá-lo com força avassaladora. Yuan, no entanto, permaneceu impassível. Um leve sorriso curvou seus lábios. Qi imortal, disse ele calmamente. O quê? Com medo de usar Qi celestial? Preocupado em alertar os outros? Embora o primeiro ancião tivesse alcançado o segundo nível do reino da ascensão divina, ele ainda não dominava completamente o Qi celestial. Por isso relutava em arriscar usá-lo, especialmente porque isso poderia alertar os outros sobre sua traição. Parece que acertei em cheio, sorriu Yuan. Você não conseguirá me matar apenas com Qi imortal, mesmo que esteja no reino da ascensão divina. Yan ativou o despertar do dragão, fazendo com que sua aura e força aumentassem tremendamente. Foi tão poderoso que pegou o primeiro ancião de surpresa. Como um ser humano mortal pode liberar tanta pressão? E por que ele parece tão confiante? Será que ele realmente pensa que pode me derrotar com a diferença em nosso nível de cultivo? Que piada! Vou arrancar aquela cabeça daqueles ombros com as minhas próprias mãos. O primeiro ancião voou em Yuan. Yuan recuperou o número 1 sob o céu e começou a lutar contra o primeiro ancião. Um cultivador do reino da ascensão divina, hein? Precisa da minha ajuda? A voz de Zixuan ressoou repentinamente na cabeça de Yuan. Então você finalmente acordou. Ainda não. Quero testar meu limite atual, disse ele. Se você diz. Após centenas de trocas de palavras, uma triste constatação se abateu sobre o primeiro ancião. Ele não conseguiria derrotar Yuan apenas com força bruta. A revelação foi simplesmente chocante. Ele era um cultivador do reino da ascensão divina, um dragão, nada menos, seres renomados por sua força física avassaladora e domínio em combate corpo a corpo. E no entanto ele estava sendo constantemente repelido por um mero humano, alguém que estava a vários níveis de cultivo abaixo dele. Essa é a força de um cultivador do reino da ascensão divina? Que decepção, zombou Yuan. No entanto, ele sabia que o primeiro ancião estava retendo a maior parte de suas forças. Pirralho imprudente. De repente, a aparência do primeiro ancião começou a mudar. Escamas azuis ondulavam sobre sua pele como uma armadura viva. Seus olhos brilhavam mais intensamente e sua aura se intensificava. Ele havia ativado o despertar do dragão, embora não em sua forma completa. Mesmo assim, a transformação parcial amplificou enormemente seu poder, tornando sua presença já formidável ainda mais opressiva. Após ativar o despertar do dragão, o poder do primeiro ancião aumentou e ele começou a repelir Yuan, mas apenas ligeiramente. Imagino que você não queira uma morte indolor. Nesse caso, permita-me ajudá-lo. Percebendo que a força bruta por si só não seria suficiente, o primeiro ancião finalmente começou a usar suas técnicas marciais, habilidades que ele havia deliberadamente mantido em segredo até então. Greve de clivagem atual. O primeiro ancião brandiu suas garras com tamanha força que a própria água ao seu redor se partiu. Preso pela resistência da água, os movimentos de Yuan ficaram bastante restritos, tornando impossível escapar do golpe devastador. As garras do primeiro ancião o atravessaram com brutal precisão, despedaçando seu corpo em 3 partes separadas, o sangue turvando a água enquanto ondas de choque se propagavam pelas profundezas. Uf! Acreditando que finalmente havia terminado a batalha, o primeiro ancião soltou um suspiro e desativou seu despertar do dragão. Mas assim que a névoa de sangue começou a se dissipar, um brilho de luz prateada atravessou uma lança, surgindo com precisão mortal. O quê? Exclamou o primeiro ancião, surpreso. Ele tentou se esquivar, mas estava desprevenido e o golpe foi repentino demais. A lança o atravessou antes que ele pudesse reagir completamente. Embora a lança o tivesse atingido, não lhe causou um golpe fatal. O primeiro ancião saltou para trás através da água, com sangue escorrendo da ferida enquanto cerrava os dentes em dor e incredulidade. Assim que a névoa de sangue se dissipou completamente, os olhos do primeiro ancião se arregalaram em descrença. Yuan permaneceu ali com a vingança do deus dragão em suas mãos, completamente ileso. Como você ainda está vivo? Rugiu o primeiro ancião, sua voz ecoando com descrença e fúria. Eu sei que despedacei seu corpo. Tem certeza? Talvez tenha sido só imaginação sua, disse Yuan calmamente. Afinal, você já está bem velho. Que besteira. Eu sei que minha técnica funcionou. Até saiu sangue. Que diabos você é? O primeiro ancião cerrou os punhos em frustração. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.